Madeireira Beira-Rio tem muito mais que madeira. Tem Culpa de embutir oval, Branca Selite 47,90. Tem lixeira 5 litros Agatha Moss 59,90. A de 12 litros 115,90. Tem eletroduto corrugado da Tigre 48,90. O rolo com 50 metros. É a Madeireira Beira-Rio. Vai começar o jogo, rola a bola. Tem bola rolando! Vale FM, Vale FM, Delton No comando da maior audiência do área esportiva de todo o interior do estado do Ceará, bola rolando, Arena Romeirão, lá vem o time do Cariri, bola vem pro meio, agora com o Guidio, recebe a bola, tocou na frente, agora tenta a tabelinha com o Zé Gabriel, perdeu a bola, recupera na sequência com falta, arbitragem parou para dar falta para o time do Guarani, falta para o Leão do Mercado, tem jogador caído, jogo parado, o jogo fica mais perigoso quando está chovendo, como fica escorregadio. Demontinho, faça só um favor, que agora esquentou, fecha aquela porta ali, que ficou aberto, o ar-condicionado foi todo embora, não? Fechar para ver se esfria de novo. Lá vem a bola para o time do Guarani. Trabalha a bola o time do Leão do Mercado no campo defensivo. Agora com camisa número 4, Oséias. Mandou bola à frente agora. Cai ali no meio. Falta de novo. É bola para o time rubro-negro Juazeirense. Tem bola rolando. Já soltaram o pessoal lá no elevador? Ainda não, né, Demontier? Você ouviu que a gente botou agora no ar? O eu estava te ouvindo. E o doutor Rosenberg está lá também. Mas é aquela coisa. Eles estão pegando uma parte, ligando direto no quadro e ligando diretamente para o que vai lá abastecer com energia essa parte. Mas já trocaram esse fio umas 2 vezes e não chega energia por lá. Chama o Feitosa que o Feitosa resolve. Vai, Anderson. Só um detalhe, eu estava lá agora há poucos instantes, quando o pessoal estava procurando a chave, na verdade, para abrir o ventilador. O grande problema é que ninguém achava a chave para abrir o elevador. Acabaram achando, quando eu saí de lá o pessoal conseguiu e abrir de fato para começar a resgatar o pessoal que está lá dentro do elevador. Meu amigo Edilane está lá também, rapaz. Edilane. Baratinha, calma. Calma, Baratinha. Calma, Baratinha, que você vai sair. Eu quero que você venha aqui na cabine depois, Baratinha. Que você participou pelo telefone lá da cabine, vai vir aqui para dar um plá pra gente, meu amigo Baratinha. Pode ir, tá tudo normal, Montinha Tenório. Tudo normal por aqui. O delay, a diferença é muito grande. Eu ainda estava terminando de ouvir a sua entrevista com o Leandro Campos aqui. Olha a bola, vem bola pro meio, agora chega o time do Guarani, coloca a bola na frente, corta o time do Cariri, na volta, o Leão do Mercado tenta a jogada, vem lá pela ponta, buscando o campo ofensivo, caiu ali sem bola, a arbitragem mandou seguir o lance, a bola favorece o time do Cariri, vem bola atrás agora, vem lá com o Charles, ele manda a bola pro campo ofensivo, não, chega ali no meio do caminho, recupera o time do Guarani, vem bola pro Leão do Mercado lá pelo setor canhoto, o time do Guarani vem para fazer a cobrança, por ali o João Vitor, ele cobra o lateral pro time do Guarani, ela vem pro meio, tenta o time rubro-negro, de novo João Vitor, pisa na bola, tenta fugir da marcação, reinicia o jogo um pouco mais atrás agora, a bola foi levantada à frente, vem tentando o time rubro-negro, vem ali a proteção do time do Guarani, a bola vai sobrando pro Dudu, tentou ali o lateral do time do Guarani, a bola bateu em último por ele, é o Dudu Baiano, bola pra linha lateral manual pro time do Guarani, chegou ali, já fez a cobrança o Conrado, a bola vem curtinha, no campo defensivo ainda do time do Guarani, domina a bola na defesa, se oferece o Zé Gabriel, a bola foi devolvida agora buscando o Conrado, ele vem no ombro, bota a bola pro meio agora, quem trabalha por ali é o Daxon, ele vem no círculo central do gramado, voltou um pouco mais para tabelar ali, recebe de volta, acionou, mandou bola na ponta, muito forte, Dalvan vai correndo, vem com ele a marcação, protege o time do Guarani, bola vai saindo, é só tiro de meta, é bola pro time do Guarani, é bola pro Leão do Mercado, futebol no timaço da Vale FM, em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa, Fox tem tudo em celulares e acessórios, a melhor assistência técnica para você tem na Fox, o governo do estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará, ESC, pré-vestibular e cursos, você no ESC, é certeza de sucesso no concurso público ou no vestibular, Hotel Amorama em Fortaleza, perto do aeroporto Praça do Centro, ao lado da rodoviária, reservas pelo 0 operador 8533048900, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade da Ramagem Couros, jogo tá parado, tem falta pro time do Guarani, hein, Anderson Luiz? Bola mais rápida, o jogo se torna um pouco mais ríspido agora.
agora acabou errando o Natan e acertando a perna do camisa de número 15 do Guarani, que é justamente o Jefferson. Tá ali caído o Jefferson para receber atendimento médico. Outro jogador do Guarani também está caído para receber atendimento médico do Guarani. O Jefferson daqueles casos, viu, Delton Sá, de jogadores que eram dúvidas para esse jogo, sentiu durante toda a semana, então preocupa bastante já o técnico Severo. É, meu caro, eu quero dizer também, viu? Ô, João Filho, Senhor. bota na tua relação mais R$100 do Glaucio, viu? Mais 100 do Glaucio. Mais 100 do Glaucio. E mais 100 Cacete. também do senhor João da Verdura. Certo. É, mas eu soube que tem uma premiação pro narrador narrar o gol da vitória aí também. Tem também? Tem R$200, Tá certo. viu? Você vai dizer de quem é? Não, eu quero que você me diga quem é que vai dar os 200. Ah, tá bom. Eu digo Não, já. porque não tem 200, diga aí quem que vai dar. Então, O narrador. atualizar aqui. Pro narrador até agora não tem nada. Tem nada, João Não, Filho? absolutamente nada. Tem 200, tem R$400 no Nem frango. pro comentarista. Absolutamente nada. Deve tá repórter? ruim pra nós, viu? Bico O seco. reporte também nada. Bico seco. Tá liseira da bexiga. Franklin da Cralab, R$400. 200 pro Mondragon e 200 pro jogador que fizer o gol da vitória. Doutor Idemar mais 100, João da Verdura mais 100 e o Glaucio que você acabou de citar mais 100. Só pro Guarani, torcida do Caribe, não conversa não, né? Direcionado para o Guarani de Juazeiro. E também Tá o nosso certo. querido André Lemos, que vai gratificar também. Chegou a informação, Delto, que lá no Crato tá chovendo muito. E muita aqui água. tem falta pro time do Guarani, partiu, Dudu levantou a bola na entrada da grande área, chega a zaga do time do Guarani tirando, tira o perigo dali, ela volta para o time do Guarani ainda, Dudu com ela, pisa na bola, volta um pouquinho, lance mais atrás agora, faz o giro por ali, o Foguinho, ele vem descendo, bola para o time do Guarani, levantou no campo ofensivo, agora cortou a defesa do time do Guarani, colocando a bola para a linha lateral, Emanuel que favorece o time rubro-negro, no campo ofensivo vem Dudu Baiano para fazer a cobrança. Comercial Zeme, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens para você da Comercial Zeme, que é concessionárias do Produtos Steel. É para você lá na Comercial Zeme, como diria o Marco Valério, Produtos Steel, will. Pizzaria Hamburgueria Oval, anunciando bom a esse nossa seu, transmissão no nosso canal no YouTube. Fica quieto, João Filho. Lá vem bola para Dudu Baiano. Nível lateral do time do Guarani para jogar essa bola na área. Tem 4 jogadores aguardando. Ele toma distância. Tá chovendo, a bola tá escorregadia. Segura com firmeza o Dudu. Lá vai ele para jogar a bola na área. E joga a bola na primeira trave ali, tentando cortar o time do Guarani. A bola vai saindo pela linha de fundo. Escanteio lateral, deu lateral. Deu lateral, né, Anderson? A favor do Guarani já cobrado, Delton. Tá certo. Lá vem a bola pro time do Guarani tentando ali a jogada. Buscava ali pela lateral o jogador Eriquinho, mas a bola saiu. É você que tá de capa verde, é, o Anderson Luiz? Sou eu mesmo. Rapaz, como é que tu é repórter do Guarani e vem de capa verde, hein? Tá bom, Santos? Santos de verde daqui. Esse Eu sei herege. que vai sobrar pra você, viu? Cuidado, viu, É a mulher Herege? que comprou, macho. Não fui eu, não. Ela nem se ligou, né? Ai, meu Deus. Olha a bola. Vem pro... Ih, rapaz. Aí tava lá. Puxa daqui de lá. De 9 para 9. O Kaká fez falta no Naxon. É falta para o time do Cariri no campo de defesa. E esse narrador é um traíra, viu? Baleia, Que é hambúrguer, o isso? melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vai sobre o intriga da melhor hambúrguer oposição. na Praça do Pio 12. Como é, João Filho? Isso é intriga da oposição. Você não faz isso, não. Olha o Cariri, vem com ela. Daxon domina a bola, vem pela intermediária, vem na tabelinha, curta, pediu de volta aí, mandou a bomba, o tijolo na frente, agradeceu o Dudu Baiano. Volta a bola com o Mondragon, goleirão não quis, conversa, deu um balão, bola subiu, desceu. Vem ali o Kaká atropelando o Kaká. Faltou freio dele, hein, meu caro Matheus Ferreira. É, falta no setor do meio campo, já cobrado, bola rolando, Davi Torres com ela. Lá vem o Davi Torres, tentou fazer a passagem melhor para o time do Guarani, recupera a bola, vem para o Leão do Mercado, agora Kaká pisa na bola, faz o giro, toca a bola mais atrás agora, vem pressão, falta, seu juiz. Agora foi o Daxon que fez falta, bola para o time do Guarani, bola para o Leão do Mercado. Dudu Baiano tem pressa, centro universitário, Leão, você vai, o Leão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso, Guanabara, conforto indo e voltando. Olha o Guarani, bola com Foguinho, atrás agora para o Mondragon, domina o goleirão do time do Guarani, inverte a jogada, puxa a bola para o João Vitor pelo setor canhoto, ele já botou para correr, lançamento longo no campo ofensivo, vem cortando a defesa do Cariri, do jeito que veio. Ali chegou colocando Natan a bola para a linha lateral. Já cobrou o time do Guarani, tentou falta. O Zé Gabriel que nem conversa.
Passou o rodo, hein, meu caro Anderson Luiz? E chamou para dançar o Fabrício Zé Gabriel. O Zé Gabriel mostrou todas as suas ferramentas ali. Falta perigosa para o time do Guarani. Na ponta esquerda, quem deve ir para a cobrança é o Ale, camisa de número 10, na informação de Madeireira, Beira-Rio. Esse é o futebol do Timaço da Vale FM. A maior audiência do área esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Olha a bola. A bola não deu para ler aqui, mandaram um texto um pouco longo. Daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui no texto. O pessoal tá mandando mensagem pra gente aqui no futebol do Timaço da Vale FM. Já eu vou fazer uma ligação ao vivo aqui na transmissão. Saber se o Baratinha já saiu lá do elevador, rapaz. Pra gente tranquilizar a galera, o pessoal que tá mantendo contato, fazendo pergunta aqui. Olha a bola pro time do Guarani. É lance bom pro time rubro-negro. 0-0 o placar do jogo. Arena Romeirão. Vem pra bola, vai autorizar o Denis Garcês. É bola pro time do Guarani. É lance bom pro Leão do Mercado. Autorizou a arbitragem. Passou pra bola, primeiro, segundo, chegaram, encostaram, vão voltar de novo, marcaram os passos pra trás agora, pra poder acionar. Vem bola pro time do Guarani. É bola pro Leão do Mercado. Vai autorizar o ato da partida. Vai tomar distância, vem pra bola, autorizou o Denis Garcês, o primeiro passou pela bola, veio o segundo na cobrança, bola fechada pro meio, toque, a bola foi pra linha de fundo, escanteio, hein, Anderson? E tava na bola já o zagueirão Oséias, o cortou providencialmente, veio lá pela ponta direita, camisa de número 10, Ale na cobrança, Delton Sá. Alain Martelinho de Ouro, vou aproveitar e mandar um grande abraço para Alexandre, o cara que é irmão do Alain Martelinho, tá aniversariando hoje, aquele abraço. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, não tem pra ninguém, é só com Alain Martelinho de Ouro. Lá veio o Guarani, bola foi cobrada, chega, passou, Flaismar, não viu nada. Ele ainda tocou na bola, mas não viu nada. É bola pro Guarani, é pressão do Guarani no jogo. Vem Dudu Baiano para fazer a cobrança do lateral. Ele ameaça de novo jogar na área. Preferiu jogar um pouco mais atrás agora. É bola para o time do Guarani. Bola foi tocada atrás. Foguinho recebe. Aí o time do Guarani se posiciona de novo. Foguinho virou a jogada boa. A bola subiu. Não valia mais nada, hein, Anderson? Numa tentativa de uma jogada longa para chegar no camisa de número 9, no Kaká. Acabou jogando a bola muito longa, o árbitro viu a irregularidade, impedimento a favor do time do Cariri. O placar do jogo é 0-0 na informação de Motopeças Padre Cícero. Meu amigo, esse é o futebol do Timaço. E atenção, galera, Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 20 horas e 37 minutos, 8h37 da noite, torcedor ligado no futebol do Timaço da Vale FM, Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, passados 12 minutos, etapa inicial de jogo, primeiro tempo de partida, 12 minutos, lá vem descendo o time do Guarani, escapou, cruzamento, corte feito pelo time do Cariri, bola para a linha de fundo, escanteio, eu confirmo, 12 passados, primeiro tempo, Arena Romeirão, o Cariri da sorte informa 0 pro Cariri, 0 pro Guarani. Copa Libertadores da América, a LDU por enquanto vence o Botafogo pelo placar de 1-0, a informação para Casa Com, a casa é sua. 99,9 Delton Sá. No comando do futebol do Timaço, partiu pra bola, foi levantada, vem pro meu toque de cabeça, ela foi direto pra linha de fundo na tentativa do Guarani, bola foi pra linha de fundo em Anderson Luiz. Quem tentava por cima era justamente o Kaká, acabou não atingindo a bola, jogando a bola pra linha de fundo, meta pro Cariri, o placar do jogo é 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. Demontinho Tenório, fala do jogo, Demontinho Tenório. Me agrada o Guarani, insinuante, um time que vai para cima, algo que ele aparenta ter corrigido, que essa recomposição rápida, quando parte em grupo para o ataque e perde a posse de bola, o Guarani faz uma recomposição rápida, no sentido de tomar os espaços do Cariri e tentar novamente roubar a posse de bola. Então, está muito bem ali na frente, insinuante, poucos erros, né? Um agrupamento bem melhor em relação ao que a gente viu no jogo anterior. Ou seja, começa melhor o Guarani, Delton. O pessoal continua no elevador, viu, Delton, eu estou, claro, que concentrado aqui no jogo, mas ao mesmo tempo pensando lá. Viu? Se ele não tem energia, ele não tem iluminação. E ele não tem também ventilação. O ar. Ventilação, né? Não tem. Não tem ventilação. Então, imagine o calor.
o espaço pequeno para 4 pessoas. Isso pode, e ninguém pode fazer nada. A polícia não pode chegar, roubar a porta, não pode fazer nada, né, Delton? Pois é, rapaz. Uma coisa aí que teria uma que... chave para desbloquear a porta para poder Algo abrir assim, manualmente é. e tentar tirar o pessoal, rapaz. Que coisa. Aí com tanto mexe-mexe para lá, pode até ter tirado do lugar ideal onde a coisa deveria estar. Rapaz, que coisa, começa a me preocupar. Olha a saída de bola do time do Cariri, errado, a bola sobrou pro time do Guarani. Eriquinho abriu bola pro Kaká, mandou a pancada pro gol. Ela foi pra fora. Hein, Anderson Luiz? E recebeu a ação que queria a bola limpa, estava sozinho dentro da pequena área, o Kaká foi fominha, acabou chutando a bola para fora. O placar do jogo é 0-0 na informação, de novo o Rio Veículo. Esse é o futebol do timaço da Vale FM, nome de Alfa Vidros, vidraça ali na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias. Esquadrias e alumínio e portões e alumínio na Avenida Praça de Heraldo Castelo. 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Dourado Semijóias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Douradas, que é parceiro do seu negócio. Dourado Joias. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993-3031. Na hora, meu amigo, que você está pagando aquela conta de energia, tá vindo cara a conta. Você está cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia. Está na hora de você ligar para o Luciano Carvalho. 981237956 e colocar a geração de energia solar na sua casa. Eu falei Gênesis Solar. Garage Veículos Multimarcas, o seu seminovo com procedência e garantia. Garage Veículos Multimarcas na Avenida Padre Cícero e também com a Avenida Carlos Cruz, Motel Imperial. É, meu amigo, o João Filho gosta do apartamento Imperador lá do Motel Imperial. Fica lá na Engenheiro José Walter, aqui em Juazeiro do Norte. Organização do André Lemos. Olha a bola para o time do Guarani, foi acionado, vem na ponta, vem a defesa do Guarani, corta parcialmente na categoria defesa do Guarani, manda a bola para o campo ofensivo agora. Eriquinho tentou fazer a jogada, vem cortando o time do Guarani, recupera a bola cai no meio campo agora com o Zé Gabriel, ele já tocou na frente agora, tenta a jogada, faz o giro, se livra por ali, vem fazendo a jogada o Dalvan, ele ainda com a bola, abre bola para o Guidio, recebeu pelo setor canhoto do time do Guarani, vem Guidio, carrega o piano, vem descendo pela canhota, abre bola pela ponta com o Thiaguinho, mais atrás agora, partiu, levantamento, bola para a segunda trave, corta o time do Guarani, ela volta, insiste o time do Cariri com o Davi Torres, melhor para o time do Guarani, bola na frente, Kaká, foge bem da marcação, faz bem o domínio para o time rubro-negro, no giro, bola atrás agora, na pressão, bola com o Dudu Baiano, tentou se livrar da marcação, perdeu a bola para o Thiaguinho, lá vem o Thiaguinho do time do Cariri, vem pro lance, puxou na direita, cruzamento, a bola vai passando, sobrou na segunda trave, o Davi Torres não teve o domínio, ele corre e tenta ganhar a bola ainda lá pertinho da bandeirinha, escanteio, meteu entre as canetas do jogador do Guarani, que recupera na frente agora, manda a bola pra frente, melhor pro time do Cariri, Motel Imperial, organização do André Lemos, Rastro Pneus, mês de maio, é o mês de aniversário, 19 anos da Rastro Pneus, e você comprando pneu pro seu carro, nas compras a partir de R$500, você ganha o cupom, preenche, deposita na urna, e no mês de maio tem um sorteio de uma moto 0 km para você, é isso mesmo, além de você andar com o carro com os pneus novos, seguros, com tranquilidade, você ainda pode ganhar uma moto 0 km na Rastro Pneus. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Espaço Verde na Avenida Leão Sampaio, tem aquela grama esmeralda, tem também plantas frutíferas, ornamentais, grama São Carlos e muito mais. Na Espaço Verde, você de bem com a natureza. Jumás Esportes, quem é bom de bola sabe. Compra material esportivo na Jumás Esportes. Comprando lá, você vira um craque, meu amigo. Você vai jogar um bolão utilizando os produtos da Jumás Esportes. Na Rua Santa Luzia, ali pertinho do Bradesco. Delis Doces, bolos, tortas, docinhos. Tudo isso para você na Delis Doces, na Avenida Carlos Cruz, a mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. Lá vem o time do Cariri, vem descendo, bola com o Davi, fez fila, tocou bola na ponta, agora pintou o cruzamento em 3 dedos, subiu, Mondragão de soco, deu um tapa na bola, linha de fundo, escanteio, hein, Matheus? É escanteio para o Cariri na tentativa, Mondragão colocou a bola para fora de soco para poder se livrar ali do ataque do Cariri. E na cobrança do escanteio, Davi Torres com a 11.
na informação de Cariri da Sorte. É escanteio, é bola para o time do Cariri, 0-0 é o placar do jogo. Você acompanhando no futebol no timaço da Vale FM. Vai chuveirar na área. Bola bem curtinha, atrás agora. Pintou o cruzamento, bola foi levantado. Toque pra fora. Subiu, desviou, mas foi pra fora, hein, Matheus? Era a tentativa do Cariri. Zé Gabriel recebeu de escanteio, colocou na área. No cabeceio, o camisa 17 Natan cabeceou para fora. É tiro de meta já cobrado aqui na Arena Romeirão. Na informação de Comercial Zeme. Esse é o futebol no timaço da Vale FM. Lá vem tentando agora a bola para o time do Guarani. Recupera a bola o time do Leão Mercado. Vem bola na ponta. Chega cortando o time do Cariri. Bola vai saindo. Foi falta para o arbitragem Anderson Luiz. Ali em cima do Eriquim, camisa de número 7, acabou errando o time da bola e fazendo a falta ainda ali no meio campo. Falta a favor do Guarani, placar do jogo 0-0, na informação de Baleia Burger. É o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Alô, Brunão. Bruno Moraes. Ô, Bruno, vai lá resolver esse negócio do elevador, Brunão. Vai lá, Brunão. Vai lá, rapaz, você entende de tudo. Dá uma força lá pra tirar a galera lá, meu amigo Baratinha, pra tirar o Dr. Rosenberg, a mulher do Baratinha. Pessoal que tá lá preso lá no elevador, aqui na Arena Romeirão. O jogo segue, continua. Chuva diminuiu, Anderson Luiz. Nossa, a mesma coisa, viu? Mesma coisa. É porque a queda d'água aqui na frente, ela diminui um pouquinho. Por isso que eu pensei que tinha diminuído a intensidade. Lá vem o time do Guarani, vem descendo, cruzamento. Corta a defesa do time do Guarani. Ela volta para o time do Guarani. Tenta de novo o Leão no mercado, a bola foi levantada, subiu. Foi lá no primeiro andar, o Flaismar, hein, Anderson? Eu tava bem atento, o goleiro do time do Cariri, o Flaismar, saiu muito bem, fez a defesa e já recolocou a bola em jogo, placar do jogo 0-0 na informação de Alfa Vitros. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Guto. Alô, não é Guto não, eu pensei que era Guto, é Lânio. Rapaz, que eu confundo muito Guto com Lânio, Lânio com Guto. Um abraço pro meu amigo Lânio, tá ligado no futebol no timaço da Vale FM. Lá vem bola curtinha agora, vem tocando bola o Guídio pelo time do Guarani, Cariri, recebe a bola ali, perto do círculo central do gramado, vira o jogo, que bola do Guídio. Aí de cabeça, Dalvan, manda a bola pro meu, que Dalvan o quê, rapaz? Bola vem pro meu, tentou o time do Cariri, bola foi direto, era o Conrado, que negócio de Dalvan. O Dalvan tá lá do outro lado, rapaz, tocando a bola, o Dalvan tá com o cabelão lá, branco, sem... Como é que chama aquele negócio que o cara faz no cabelo? Descolorir o cabelo. Luzes. Né? Cabelo nevado. Ele foi descolorir ali o cabelo. Descolorir, exato. É, descolorir, fica daquele jeito ali, porque o cara tira. Em resumo, ele fez uma munganga no cabelo, né? Eita, meu Deus! E atenção, galera! Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio, informando a hora! 20h47, 8h47 da noite, torcedor ligado no futebol no timaço da Vale FM. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 22 minutos passados, etapa inicial de jogo, primeiro tempo de partida, Arena Romeirão, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol da Série B, para você ligado. É, meu amigo, Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando aqui, são pelo meu 22 minutos, não chegando aos 23, Cariri da Sorte informando, aqui 0 pro Cariri, 0 também pro Guarani, João Filho. Copa Libertadores da América, daqui a pouco, 9 da noite, o Palmeiras volta a campo contra o Liverpool, só que do Uruguai. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delcom No comando do futebol, o show do timaço da Vale FM, a maior audiência da esportiva de todo o interior do estado do Ceará. Pintou o cartão, se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. 10, Tiaguinho. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Por camisa de número 10, o time do Cariri, o Tiaguinho, Delton Sá. Pensei que você ia me deixar no vácuo, Anderson Luiz. Tiaguinho, número 10. Primeiro cartão do jogo em nome de Madeireira Beira Rio. Demonte Etenor, fala de novo do jogo, Demonte. Daqui a pouquinho, Demonte. Vai o Paulo Sérgio pedir para ele ligar esse ar-condicionado? Então, eu não tô aguentando, não. Já tô me desmanchando de suor. eles não estão conseguindo ligar o elevador, imagina o ar-condicionado. Mas Demonte e eu. Mas olha, Del, todo jogo requer um nível de concentração máximo. Esse principalmente. Porque é um jogo pegado. Veja bem, é lá e cá. O Cariri, quando tem a posse de bola, parte com velocidade para o ataque.
e não é diferente em relação ao Guarani. Aquele tipo do jogo que qualquer erro pode ser fatal e exige por isso muita concentração, Delton. Tá certo, olha o Davi Torres, tentou na bola, caiu o pequenino Davi Torres. E o time do Cariri vai ficar com o lateral lá pelo setor direito. É a bola para o time do Cariri. Davi Torres recebe, tentou fazer a passagem. Se livrou do primeiro, partiu, levantou, a bola vem para a área. Buscava por ali o Daxon. Melhor para a defesa do Guarani. Corta, ela cai no meio. Melhor de novo para o Guarani. Conrado escapou, fez falta, Conrado. O juiz não deu, não. Mandou seguir o Lúcio. Bola vem pro Guido agora. Ele já toca a bola no meio agora com o Zé Gabriel, que já vira o jogo. Pro Natan. Ele domina. Traz agora com o Charles. Recebe o Charles. Vai virar o jogo. Bola agora sim com o Natan. Quem estava lá do outro lado era o Will. Natan com ela do lado de cá. Trabalha o zagueiro do time do Cariri. Pisa na bola. Volta um pouco. Bola com o Charles agora. Recebeu no campo defensivo do time do Cariri. Tem aberto lá pelo outro lado o Will. Ele prefere o lançamento longo, buscando o Davi. Ele domina, ganha a bola para o time do Cariri. Vai bater de longe em cima da marcação. A bola sobe, desce, briga ainda o time do Guarani. Chega cometendo falta, Natan. O árbitro manda seguir o jogo. Vem descendo o time do Guarani com o Jefferson agora. Passou bola pelo meio. Antecipa, corta o Guidio. Recupera a bola o time do Cariri. Zé Gabriel toca a bola agora com o Davi Torres. Olha a finta do Davi. Perdeu na sequência. Melhor para o time do Guarani. Jefferson recupera. Larga a bola na frente agora, camisa número 5 do time do Guarani, o Fabrício virou o jogo para a canhota, falta, parou, falta para o Guarani, hein, Anderson? Na tentativa de jogada do Renatinho, lá pela ponta esquerda, acabou sofrendo a falta do Will, falta a favor do Will, placar do jogo 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. De Cariri da Sorte, que no próximo final de semana tem um fastback no prêmio principal para você do Cariri da Sorte, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade, de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 8 lojas espalhadas pela cidade. Eu disse Farmácias Fernandes. Só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios. Cristalização de vidros e envelopamentos e veículos. Na Só Fumê, na José Marrocos, número 408. Casa com a casa é sua. Material de construção na Casa com a bola foi levantada, cortou o time do Cariri. Ela volta ainda para o time do Guarani. Leu no mercado, ganha a bola na ponta, partiu Eriquinho, levantou para o meu toque de cabeça. Ela passa perto do gol. O Flaismar pulou, se esticou todo. Ela passou perto, hein, Anderson Luiz? Mas se ela fosse pro gol, o Flaismar já estava vendido. A bola foi caprichosamente para a linha de fundo. O tiro de meta pro Guarani, pro Cariri, quase o primeiro gol do Cariri, do Guarani, Delton Sá. Eita, menino, olha a bola. Lá vem descendo o time do Cariri agora. A bola vem para o time do Cariri, tentou. Dalvan recebeu, dominou. Passou bola em profundidade agora para o Daxon. Ele recebe o combate, domina a bola atrás agora com o Davi Torres. De primeira levantou a bola para o Tiaguinho. Subiu o goleirão Mondragon. Aquela história da iluminação, tu viu o que foi que o Tiaguinho fez agora, Demontier? Não. A bola foi cruzada, ele botou a mão assim, ó, para proteger da iluminação da Arena Romeirão. Por isso que eu estou de boné esta noite e está dando resultado, né? Mas olha, eu tenho que vir de boné no próximo jogo. Tem aqui, eu trouxe o de Kleber para você não quis. Me deu o de Kleber aí. Mas olha, só que você... Qual é o número de Kleber aí? Qual é? 41258. 41 é que partida ainda? Ela é PSD, né? Mas ainda tem PSD, tem? Tem sim. Mas tem o de Moura, né? É o do Luiz Gastão Bittencourt. É, né? Olha, tranquilizar os familiares do pessoal que estava no elevador. Todos estavam. E todos já foram retirados. Houve a necessidade, porque a energia não estava conseguindo alimentar os elevadores, houve a necessidade da extensão de um cabo até a subestação e, com isso, até que, enfim, movimentado o elevador. Né? Pânico aí para a criança, mas está todo mundo bem e sem a necessidade, Delton, de atendimento médico hospitalar, resolvido o problema e os elevadores já estão funcionando. Só que eu vou preferir a escada, viu? Eu também, quando eu for embora, eu vou de escada. 2. Eu vou puxar a mala que nem conversa, meu amigo. Escadaria não tem problema não, eu chego lá.
Olha a bola agora, tentando o time do Cariri. A bola saiu pela linha lateral. Não, a arbitragem está dando já irregularidade lá no ataque do time do Guarani. A bola favorece o time do Cariri. Futebol do timaço da Vale Firme, nome de Farmácias Fernandes. São 8 lojas espalhadas pela cidade. Para melhor lhe atender, só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Tem na rua José Marrocos, número 408. Também de Panebom, Pão Nossos. Produtos da Pão Nossos já fazem parte da mesa das famílias carirenses. Lá vem o time do Guarani. Boa bola, Eriquinho recebeu, tentou passar a bola, voltou para ele. Ainda Eriquinho com a bola, vira o jogo, boa bola para o time do Guarani na ponta canhota, vai buscar o ângulo, partiu o cruzamento, toque, o gol! Gol! Foi o Fabrício, rapaz, que subiu lá, testou, bola, matou o goleirão do time do Cariri, o Flaismar, bola no fundo das redes, o Guarani sai na frente, 1 pro time do Guarani, 0 pro Cariri, Anderson Luiz. O cruzamento foi perfeito do Renatinho na cabeça do Fabrício, que colocou no ângulo esquerdo do goleirão Flaismar. Inapelável, indefensável. O Guarani abre o placar. 1 pro Leão do Mercado, 0 pro Cariri, Delton Sá. Sai na frente o time do Guarani. Fabrício, número 5. Quando eram passados 29 do primeiro tempo. Sai na frente o time do Guarani. Fabrício 1-0 pro time do Cariri. A Xandinha do futebol, show do timaço. Fala, João Filho. Esse é o 9º gol que marca o Guarani de Juazeiro na competição. É o 7º gol que toma o Cariri na segundona. É na frente o time do Guarani, o Cariri tenta a resposta. Bola sobe, dá acabou. Veio o Dudu botando a bola para ali de fundo. A informação do futebol. Delton. Acabou pela Copa Sul-Americana. O Cuiabá venceu o Metropolitanos da Venezuela 2-0. Fala, meu caro Anderson Luiz. O gol foi do 9, Kaká, viu, Delton Sá? Vai Só ser um pouquinho Kaká? de informação. Camisa de número 9, Kaká. Eita, rapaz. Então, Conrado. tem que trocar meu óculos, viu? Tem que trocar meu óculos. Eu vi o Fabrício daqui. Então, Kaká, peraí. Vamos tomar o gol do homem, não. Depois eu grito de novo, viu? Pode ser, Anderson Luiz? Isso, Delton Sá, dá certo. Dá certo? Eu grito de novo. Gol do Kaká, não do Fabrício. Olha a bola agora para o time do Guarani. Recupera a bola, então feita a correção. Foi Kaká, o homem gol do time do Guarani. Quem marcou o gol. Bola foi levantada, cortou de novo o time do Guarani. Volta a bola, Davi Torres. Ele toca de cabeça, bola na ponta, pediu de volta, feitou a finta. Melhor para o time do Guarani. Rouba a bola, tenta enquadrar o contra-ataque. Melhor para o time do Guarani. Recupera agora, vem Guido, domina a bola pelo meu campo do time do Guarani. Lançou na frente, estava impedido o Daxon. Parou, levantou a bandeirinha, hein, Matheus Ferreira? Impedimento do Daxon no ataque. Marcado impedimento próximo da área. A informação é em nome de Churrascaria Mão de Vaca. Eita, meu amigo, quando você for usar as palavras, certifique que elas valem mais do que o seu silêncio. Foi o Tico da Puxada que mandou pra mim, não sei o que é que significa, mas tudo bem, viu, Tico? Tá certo, um abraço pra ele, tá ligado no futebol do Timaço da Vale FM. Eu pensei que ele ia dizer que tinha uma buchada pra nós lá, Demontia, depois do jogo. Não, a Acabou. noite não presta não, deixa pra sábado, viu, Tico? Só pra sábado? É, melhor. Tá bom, beleza. Olha, a bola vem para o time do Cariri. Bola pelo meio. Vixe Maria. Que bico foi esse aí do jogador do Guarani? Chegou lá, o Foguinho pegou efeito contrário, escanteio, hein, Matheus? Chutou o Foguinho pra fora, não quis nem conversa. É escanteio na cobrança, camisa 11, Davi Torres para o Negro Nil. É, vem o Davi Torres para fazer a cobrança do escanteio para o time do Guarani. É bola para o Leão no mercado, o time do Guarani vai. Aliás, bola para o Cariri. 1-0 vence o time do Guarani. Vem para a bola, que enrolada é essa? Cariri, Davi Torres vem para a bola. Autorizou o ato da partida. O Denis Gacês partiu na bola, primeira trave. Vem o desvio da defesa do time do Guarani, tirando o perigo. Ela volta, o Cariri de novo, vem com a bola. Vai tentar de longe, mandou a pancada fraquinha. A bola sobrou para o time do Guarani. Agora tenta enquadrar no contra-ataque. Bola vem curtindo agora pelo meio. Lançamento
falta agora. Bola foi acionada lá pela ponta esquerda. O Guarani se aventura. Emplaca agora o contra-ataque. Passou, puxou na bola. Vem descendo, tentou inverter a jogada. Melhor para o time do Cariri. Manda um abraço pro Neto. O Neto tá aqui trazendo, participando conosco. Acabou. Na nossa transmissão, no nosso canal no YouTube. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Val. Um grande abraço pro Neto. Idel Cordeiro também. O Idel tá acompanhando o futebol do Timaço. 1-0 vence o time do Guarani o jogo. Galera que acompanha a nossa transmissão também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM Oficial. Lá vem descendo o time do Guarani, bola com o Eriquinho. Ele vem na ponta, vai pra cima. Eriquinho na jogada, dominou, puxou, bola curtinha, mais atrás agora. Bola dominada agora com Jefferson. Toca atrás agora, Fabrício. Vira o jogo, bola pro Dudu. Lá vem o Dudu pela ponta. Ele domina a bola, volta o lance. Fabrício de novo na tabelinha curtinha. Dudu Baiano pela ponta, acionou e jogou quadrada a bola. Fala, João Filho. Acabou pela Copa Libertadores, a LDU do Equador venceu o Botafogo por 1-0. E aqui vem tentando o Guarani, parou a arbitragem para dar o que? Irregularidade no ataque do time do Guarani, hein, Anderson? Falta do Eriquinho em cima do Conrado. Falta a favor do time do Cariri, que perde pelo placar de 1-0 na informação de Alfa Vidros. De Comercial Zêmio, Shopping da Indústria e da Construção Civil, no Centro Universitário Leão Sampaio e Leão, sua primeira opção. Alan Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, estilo, qualidade, preço e satisfação. Dourados Semijóias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. A Dourados é parceira do seu negócio. Também de Gênesis Solar, se você está cansado de pagar um absurdo de conta de energia, procura o Luciano Carvalho Gênesis Solar, 981-237956. Graxe Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Graxe Veículos Multimarcas, Avenida Padre Cícero com a Avenida Carlos Cruz. Aumentou a gratificação, é isso, João Filho? Aumentou sim, para o jogador do Guarani que fizer o gol que confirme a vitória, por enquanto o Kaká, né? O senhor Honório, conhecido como Honório da Reciclagem, R$100 a mais. Mais cenzinho pro homem. E aqui a bola favorece o time do Cariri, não, do Guarani. Futebol no Timaço da Vale FM. A maior audiência da esportiva de todo o interior do estado do Ceará. Lá vem pra bola. Bola colocada à frente agora, tenta o time do Guarani, vê a defesa do Cariri apenas observando. A bola vai chegando nos braços do Flaismar Demontier. São 36 do primeiro tempo, Demontier. É interessante que o Guarani fez 1-0 e continua buscando algo melhor e até a possibilidade de ampliar esse placar. Você acabou trocando o autor do gol, mas eu preciso observar que o arquiteto desse gol foi o Eriquinho aqui. Ele começa numa jogada pela direita, a bola bate na zaga e volta para ele, de cabeça erguida, com categoria, ele abre para o Renatinho. Esse jogador é interessantíssimo nesse esquema tático do time do Guarani. Não só a velocidade, mas a própria habilidade. É um cara que joga com a cabeça erguida, sempre observando o posicionamento dos demais companheiros. Merecido esse 1-0, hein, Delta? Agora eu estava imaginando aqui a situação do Dr. Rosenberg. Passa 1 hora trancado no elevador e quando chega na arquibancada, o time dele toma um gol, aí também. Volta ele lá pro elevador, né? Como diz o Irlã, é pra se lascar, viu? Tem que voltar pro elevador, Demontier Tenório. Olha a bola pro time do Guarani, do Cariri agora. Bola à frente agora, recupera o time do Guarani. Vem bola com o Fabrício. Você me enganou, Fabrício. Sua chuteira é amarela, não é branca, não. Olha a bola, vem aberta agora. Vem tentando o Dudu pelo setor direito. Passa a bola pro Eriquinho. Bateu cruzado. Direto pra linha de fundo, Anderson Luiz. Faltou o Ale acreditar na jogada, viu? O cruzamento do Eriquinho atravessou toda a área do goleirão Faz Mal. O Ale não acreditou. Tiro de meta já cobrado, o placar é 1-0 para o Guarani na informação de Motopeças Padre Cícero. De Motel Imperial, organização do André Lemos. O João Filho disse que curte muito o apartamento Imperador, viu, Demontier Tenório? Já pensou, João Filho, do Imperador, hein? Ele conhece todos já. Conhece, já. Por isso que ele tá a caráter para dizer, né, com propriedade qual o melhor, né? Fala com propriedade. Já pensou, João Filho, o Imperador, hein?
Tá lá no apartamento Imperador do Motel Imperial, organização do André Lemos, também de Rastro Pneus. Se você tá afim de trocar os pneus do seu carro, aproveita o menor preço em pneus Dunlop, Pirelli para você na Rastro Pneus. E a cada R$500 em compras você ganha um cupom para concorrer a um sorteio de uma moto 0 km no mês de maio, no mês de aniversário de 19 anos da Rastro Pneus. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Plantas frutíferas, ornamentais, grama esmeralda, São Carlos, adubos químicos e orgânicos. Espaço Verde, você que cuide bem com a natureza. E pintou o cartão. E foi mais um pro Cariri, Anderson Luiz. E mais um que acertou o Eriquinho. Dessa vez foi o Guídio. O Guídio mostrou as ferramentas para o atacante do Rubro Negro Juazeirense. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Camisa de número 8, Guídio do Cariri, Delton Salles. Mais um no meu campo, premiado com um cartão amarelo no time do Cariri. Jumaz Esportes. O Eriquinho passou essa semana, Demontier. Comprou aquela chuteira preta dele lá na Jumaz Esportes, que ele tá danado em campo hoje. Tá demais. Nem escorrega, rapaz. Os caras não estão conseguindo evitar os dribles e estão pegando na pesada mesmo, viu? Aí o Eriquinho comprou a chuteira nova na Jumaz Esportes, tá em pé, não patina, não desliza, jogando muito, levando porrada de todo lado. Ele foi lá na Jumaz Esportes, comprou a chuteira que ele tá usando hoje em campo aqui pelo time do Guarani. O Eriquinho que você elogiava no lance que soube que pintou o gol do time do Guarani. Lá vem descendo o time do Cariri agora. A bola vem pela ponta agora, domina o Conrado, toca mais atrás agora com o Zé Gabriel. Lá vem o filho do Roberto. Ele vem descendo, tocou na frente agora o Daxon, fez o corta-luz. Bola pro Dalvan, falta nele. Rapaz, essas faltas por trás é um cutucão que dói, viu, Matheus? Tu já levou um cutucão por trás, Matheus? Não, deixa pra você, Delton Sá. Falta do Oséias. Ele apelou. Eita! Falta do Oséias em cima do Dalvan, camisa 20. Próximo da meia-lua, é falta perigosa. Na cobrança, Conrado e Davi Torres. Homem, o cutucão, lá de novo. Não é porque assim, eu lembrei que ele não tem habilidade pra jogar como pivô de futsal lá na frente, pra poder ter levado cutucão. Não queira se limpar, não. Não, eu tô dizendo, ele era fixo, né? Os fixos geralmente levam atrás, O né? assim Faz o giro, recebe nas costas, né? Do zagueirão lá, do pivô lá, do fixo, né? Até perdeu hoje. O Matheus era defensor, né, Anderson Luiz, né? Ele era poupado, como diz Pedro Paulo assim. Eita! Esse é o futebol no Timaço da Vale FM. Rapaz, eu tô dizendo pra vocês, eu vou trazer pra transmissão, vou tentar trazer Selma Dinieta e Shirley McLaren. Tô com Aí vai dar saudade de certo. botar as duas para participar da transmissão aqui conosco aqui na nossa cabine. Selma Dinieta e a Shirley McLaren na transmissão Vai dar do certo. Timaço da Vale FM. Delis Doces, bolos, tortas, docinhos, Dalvan. bento cakes e muito mais para você na Delis Doces. Para você é mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. É falta, hein, Matheus? Dalvan também se aproximou para bater a falta. 3 jogadores, Conrado, Dalvan e o camisa 7 já saiu, que é o Conrado. Já ficou só o Dalvan no caso, né? É você que tá dizendo, eu tô vendo 2 aqui, mas você só tá vendo Dalvan, eu tô vendo o Daxon também ali do lado. Daxon também, Mas Daxon se também. for o Dalvan, eu vou por você. Se for o Daxon, eu vou por mim. Olha a bola pro time do Cariri. É a falta pro time do Cariri. Pintou, vem Daxon na cobrança. Ela passa perto do gol. Cobrança que assustou agora, hein, Matheus? Foi o meu que foi pra bola. Na tentativa, o Daxon colocou no canto superior esquerdo do Mondragon, colocou para cima, fora. É tiro de meta para o Mondragon bater. Na informação de Ares Motos. É a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você quer comprar a sua moto Honda? Vai na Ares Gol! Motos. Pintou gol no futebol no Brasil. Na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro faz 1-0 no Alianza da Colômbia. É, tá aí o João Filho trazendo a informação. Olha a bola feita, colocar na frente, agora vem subindo, cortando o time do Cariri. Bola vai sobrar para o Davi Torres, ele tenta evitar a saída, vem a pressão do time do Guarani. Bola sai pela linha lateral, é manual, quer para o time do Leão do Mercado lá pelo setor canhoto. 1-0 o placar do jogo. Gol não foi do Fabrício, não, Nelton. O gol foi do Kaká. É o artilheiro da noite por enquanto. Bola vem à frente, agora responde de novo. O time do Cariri cortando. Ela volta na briga, bola sobra pelo meio. Agora o Cariri tenta encaixar
encaixar no contra-ataque, bola foi levantada pro Thiaguinho, ele dispara, vem na ponta, domina, bota no chão, vai pro mano a mano, pra cima do Dudu Baiano, Thiaguinho carregou o piano, rolou bola, Zé Gabriel na canhota, bateu no canto, bom, Dragão na bola, hein, Matheus? E fora da área, a tentativa do Zé Gabriel, olha o Guarani. Lá vem o time do Leão do Mercado buscando agora no campo ofensivo. Vem jogada pela ponta, Kaká com ela. Não, Kaká não. Volta o jogo. Bola vem curtinha. Quem trabalhava por ali pelo time do Guarani era o camisa, rapaz, número 8, o Renatinho. Bola de novo com ele. Renatinho ainda. Boa bola pro Ale, pra linha de fundo. Era um pouquinho menos de velocidade, né, meu caro Anderson? É, justamente. Acabou errando por um detalhe o Renatinho. Se acabou jogando a bola pra linha. Tiro de meta já cobrado, o placar do jogo é 1 pro Guarani, 0 pro Cariri na informação de e da sorte Cap. Por enquanto nós vamos tendo o maior clássico do interior do estado do Ceará na fase semifinal do Campeonato Cearense. Persistindo esse resultado, segunda-feira já tem Guarani em casa pela semifinal do Campeonato Cearense da Série B. Olha a bola com o Flaismar agora no círculo central do Gramão, no círculo central na meia-lua da sua grande área. A bola foi colocada à frente agora, lançamento buscando o Daxon, melhor para a defesa do time do Guarani, protege, a bola vai sobrando agora para o Mondragão, goleirão do time do Guarani, vai ficando com a bola no campo defensivo. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Também do Cariri da Sorte, toda semana tem um festival de prêmios para você. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas, eu disse, Farmácias Fernandes, só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios na rua José Marrocos, número 408, na Zé Marrocos, lá vem descendo o time do Guarani, bola pro Dudu Baiano, vem pela ponta, pintou o cruzamento, bola por baixo, desvio, bola pro meio, tiro, Zé Gabriel, bola sobe, desce, vem brigando de novo o time do Guarani, melhor pro time do Guarani na primeira, sobra com Guido, no peito, bota no chão, vem pro time do Guarani, Dalvão partiu na ponta, pediu a bola, ele preferiu girar a bola pro Conrado, aberto pelo setor canhoto, Conrado domina a bola, vem carregando o time do Cariri, vem na passagem, possa a bola pro Zé Gabriel, ele pisa, vem a marcação, aí Zé Gabriel ia perdendo o domínio da bola, continua com ela, Gol! Camisa 14, meteu bola em profundidade, a bola é boa, vem tentando o Thiaguinho, abre jogada agora com o Conrado, passando a Vil Torres, a bola bate no time do Guarani, sai pela linha lateral, um minutinho só João Filho, lá vem descendo o time do Cariri, Thiaguinho virou bola pra segunda, toque de cabeça, Mondragão! Um tapinha nela, pra mandar pra linha de fundo, quase o empate do time do Cariri, hein, Matheus? Bola alçada na área, Daxon de cabeça, quase que faz para o Cariri, pro Negranil, o Mondragão tirou, tem o Conrado na cobrança. Vem Conrado pra bola, autorizou o ato da partida, pintou o cruzamento pro time do Cariri, bola foi levantada, chega cortando a defesa, ela volta, Davi Torres vai mandar a pancada de canhota, ela subiu direto pra linha de fundo, pintou o gol do futebol do Brasil, João Filho. Copa Libertadores da América é gol do Liverpool do Uruguai, que faz 1-0 no Palmeiras. É esse o futebol do timaço da Vale FM. Sabe pra quem vai o abraço agora, meu caro Demonte Tenor? Duvido você dizer pra quem vai o abraço agora. Diga lá. Tá ouvindo agora a transmissão. Quem é? De vez em quando você encontra com ele lá no Bar do Batista, lá no Novo Juazeiro. Moreirinha. Ele fica vendo a disputa dos votos de Bosquinho e de Leiroso. Leram a briga. Quem é? Rapaz, tem tanta gente, rapaz. Rapaz, pense num caba filé. Primeira. Diga lá. Ele te ama, rapaz. Moreirinha. Moreirinha. Grande Moreirinha, o homem da Polícia Federal. Mas como é agradável tomar uns Beer Nights com o Moreirinha, Rapaz, né? eu adoro. Bom papo, cara. Espetacular. É um intelectual, né? Eu vou mandar, vou botar aqui o que foi que ele colocou. Meu irmãozinho Delton, estou ligado nesse inscrito de ouro da Vale. Você, Demonte e a equipe estão dando um show de comunicação esportiva. Grande abraço, seu irmão Moreirinha da Polícia Federal. Valeu, Moreirinha! Rapaz, eu tô com saudade de tomar uma com o Moreirinha. Quando você estiver lá com ele lá no Batista. Mas toda amanhã semana. Não dá, porque amanhã eu tenho compromisso, amanhã tem lançamento da Expocrata. Mas quando você estiver lá com os meninos tomando uma lá, batendo papo, me liga, Demonte, que eu vou pra lá pra bater um papo com vocês. Mas a saudade do Moreirinha é grande. Delto, tão bom quanto o Moreirinha é esse Jefferson. Esse cara é lutador dentro de campo.
roubador de bola, marca muito bem, tá em todos os lances. Incrível esse Jefferson. É verdade. Gol! Futebol do Timaço da Vale FM pintou o gol no futebol do Brasil, João Filho. Aumentou o Cruzeiro. Zé Ivaldo. Cruzeiro pela Sul-Americana faz 2-0 no Alianza da Colômbia. E aqui o sinal eletrônico do Timaço da Vale marcando. 48 pelo meu, 48 minutos de bola rolando no primeiro tempo de partida. 1 pro time do Guarani, 0 pro time do Cariri, mas lá vem o Cariri, vem aventurando. Boa jogada, invadiu a grande área por baixo, corte da defesa do time do Guarani. Ela sobra, vem no campo defensivo, pressão ainda do time do Cariri, tenta roubar a bola. Ela sobra com o Eriquinho lá na ponta, na tabelinha, curta pelo meio, pediu de volta, prende a jogada, o Ale passou bola, o Ale pede pelo meio. Aí vem Eriquinho de novo, vai passando, o Ale tá livre, vem bola pra ele, recebeu no segundo setor do gramado, vem descendo com a bola para o time do Guarani, vira o jogo, boa bola na ponta, agora Renatinho, cruzamento, bola para a segunda trave, cortou o Guido, tirou a bola ali do jogador do Guarani, ela vai saindo lá pelo outro lado, é lateral, fim de papo, termina o primeiro tempo, de 1 pro Guarani, 0 pro time do Guarani, entrando em campo, intervalo, show do futebol do Timaço. Por enquanto, o Guarani vai confirmando a sua classificação para chegar à fase semifinal da segundona do Campeonato Cearense. 1 para o Guarani, 0 para o Cariri. Anderson Luiz, Matheus Ferreira, tem condições por aí? O pessoal tá descendo aqui para ver, João Filho. A gente tem a orientação de no intervalo não pode fazer entrevista, mas só um detalhe sobre o Guarani, dá para observar que o lateral direito, o do Baiano, não tá tão bem assim, dá para observar que ele tá mancando, talvez não volte para o segundo tempo, o lateral direito, camisa 22, o do Baiano, viu? Algum destaque do time do Cariri nesse intervalo de partida, Matheus? Da mesma forma, nós não podemos realizar entrevistas no intervalo do jogo, os jogadores já descendo aqui nos vestiários, o Adelmo reclamou de algumas coisas com os jogadores aqui, mas todos os jogadores, praticamente todos, né? Apenas 2 jogadores, a Gabriel aqui está do lado de fora, mas ele já está descendo também para os vestiários. Intervalo de jogo, João Filho. Tá bom então, Matheus Ferreira e Anderson Luiz acompanhando tudo do Cariri e do Guarani, intervalo de partida. Por enquanto o Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. Com esse resultado o Leão do Mercado vai confirmando a sua classificação para a fase semifinal e já teremos um jogo de ida na próxima segunda-feira. Quem passar de Guarani e Cariri enfrenta o Icasa. O primeiro jogo já será na próxima segunda-feira. Por enquanto, Guarani de Juazeiro contra o Icasa. Segunda-feira, mando de campo da equipe do Leão do Mercado. Em Juazeiro, 9h15. Um abraço pro meu amigo Eric Dino. Alô, Dino. Um abraço para você, querido. Meu amigo Tico das Quentinhas, a sua esposa, Dona Leidinha. Acompanhando também o futebol show do Timaço da Vale FM. Resultados em andamento, Copa Libertadores da América. O Palmeiras, por enquanto, vai sendo derrotado pelo Liverpool do Uruguai pelo placar de 1-0. E o Cruzeiro vai vencendo o Alianza da Colômbia por 2-0. Já temos uma semifinal confirmada da segundona. O Itapipoca vai enfrentar o Tirol. Ontem o Itapipoca venceu o Tiradentes pelo placar de 3-2. O primeiro jogo, inclusive, do Itapipoca contra o Tirol já será no próximo domingo no estádio Perilo Teixeira, lá na cidade de Itapipoca. Vale FM, Vale FM. Futebol brasileiro em campo mais cedo pela Copa Libertadores. O Botafogo foi derrotado pela LDU, 1-0 para o time equatoriano. Botafogo conhece a sua segunda derrota na competição. E tivemos também a vitória do Cuiabá pela Sul-Americana. O Cuiabá foi à Venezuela e derrotou o Metropolitanos, vencendo pelo placar de 2-0. 9h16. Uma paradinha muito rápida. A gente lembra que vem aí o Holiday Rock, próximo dia 30 agora, véspera de feriado, lá do Praia Parque do Verdes Vales Lazer Hotel, juntos em uma única noite pra gente curtir os Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. A gente volta já. Pense nisso. O pensamento positivo pode até não mudar tudo, mas ele te faz acreditar que você pode ser o agente de transformação da sua vida. Pense nisso. Um toque da Vale FM pra você. A força do Rock Brasil vai invadir o Cariri. Vem aí, Holiday Rock. O evento que vai reunir 2 das maiores bandas do Brasil. Você vai vibrar com o Biquíni Cavadão e o
os Paralamas do Sucesso. Vai ser diferente. 30 de abril, 10 da noite, no Praia Parque, em Juazeiro do Norte. Holiday Rock, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Participações: Banda Alquimia e Rafael De Ângelo. Garanta já o seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas na Virtual Ticket ou nos pontos credenciados. Essa cena não pode faltar na sua história. Holiday Rock, um show histórico, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Apoio: Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Job Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos liderando o mercado no Cariri. Avani Landim Produções, alugue o seu vestido e ganhe a maquiagem e o penteado. E a agência MM Digital, seu sucesso digital começa aqui. Vale FM. Vale FM. Paradinha rápida e já estamos de volta aqui no Futebol Show da Vale FM, 9h18 da cidade de Juazeiro, noite desta quinta-feira, 11 de abril, o ano é 2024. Você está acompanhando com a gente a fase de quartas de final do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Por enquanto, intervalo de partida, 1 para o Guarani de Juazeiro, 0 para a equipe do Cariri. Esse resultado confirma a classificação do Leão do Mercado para a fase semifinal para enfrentar o seu arquirrival, o Icasa. Hora de opinião. Antes da opinião do Demontier, eu confirmo o terceiro gol do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro faz 3-0 no Alianza da Colômbia. Tá chegando ele. Esse placar de 1-0 é justo em favor do Leão do Mercado, filho. Grande abraço pra você, Demontier. Para você também, João Filho. Acho até que mais que justo, porque eu tenho a impressão que eu não estaria aqui cometendo nenhum exagero, nenhum pecado em dizer que em todo o campeonato este é o melhor primeiro tempo do time do Guarani. O que, aliás, não é apenas por estar à frente do placar, por estar vencendo o jogo, mas é pela própria conjuntura, pelo comportamento do time do Guarani dentro de campo. Você vê uma conectividade mais efetiva, coisa que em algumas outras situações, vez por outra, a gente se deparava com um time do Guarani um tanto quanto disperso dentro de campo, sem uma sintonia melhor, não é? E hoje não. Aliás, eu devo dizer aqui que essa minha impressão, ela coloca numa condição de uma evolução comportamental desse time do Guarani. E se isso está acontecendo, muito naturalmente, foi a força dada à própria orientação, naturalmente, e a forma como tem trabalhado o técnico Severo. Eu não posso imaginar outra coisa senão isso. Quer dizer, é como se ele tivesse conseguido, e eu digo isso aqui não pela amizade pessoal que eu tenho com Severo, mas por um dever de justiça. Passou o Alexandre Lima, não vi um comportamento tão efetivo assim do Guarani. O próprio Jorge Luiz, que foi em pouco tempo, mas assim, se você levar, João Filho, em consideração, a partir daquele jogo, já um tanto quanto desinteressado do Itapipoca, mas o Guarani buscou o resultado. 3-2 foi o placar final, e o Itapipoca esteve 2 vezes à frente no marcador, e o Guarani ia lá e beliscava. Conseguia o gol de empate e depois o Itapipoca acabou matando a conversa no momento em que, visivelmente, o time do Guarani estava demonstrando um certo esgotamento físico, entendamos dessa forma. Aí veio o jogo contra o Cariri. A gente já percebeu que estava começando ali a mudar um tanto quanto de figura. A gente já tinha visto no jogo anterior, mas eu acho assim que
o 0-0, e eu até dizia, durante aquela partida narrada pelo companheiro Marco Valério, que não foi um 0-0 ruim de se ver, porque as equipes buscaram o gol. Se elas não conseguiram fazer, foi aí por um pecado na finalização, afobamento, enfim, mas construíram. E hoje eu vejo aqui o primeiro tempo, trazendo para a realidade nossa, dessa noite de quinta-feira, né? Depois de tantos atropelos, a falta de energia, depois uma chuva praticamente no começo da partida, o problema no elevador aqui envolvendo o dirigente maior do time do Cariri, enfim. Mas o time do Guarani, ele esteve à vontade dentro de campo. Ele ganha por 1-0 merecidamente, e se fosse 2 ou até 3, não seria nenhum exagero, porque ele criou mais, ele buscou mais. Então, essa evolução no comportamento do time rubro-negro, a gente percebe claramente. É um time que ataca com mais gente, que coloca ali atrás um sistema defensivo extremamente responsável, com esse Foguinho, que é um gigante, né? O próprio Oséias. Isso dá até uma certa liberdade maior para o Fabrício. E esse Jefferson que está numa noite de muita inspiração. Ele é raquítico, né? Corporalmente é aquele cara, eu diria até magérrimo, mas ele é um verdadeiro carrapato. Ele não tem esse negócio de bola perdida. Quando ele vai para cima para tentar roubar a bola, na maioria das vezes ele acaba conseguindo. E o mais interessante, no momento em que ele rouba a bola, ele estabelece uma conectividade rápida que dá ao próprio time do Guarani uma condição de evoluir muito bem na jogada. Ora, se você tem essa disposição, se você tem o Alê ali bem centrado no jogo, com muita concentração, aí você tem aberto aqui a velocidade do Eriquinho, do outro lado o próprio Renatinho, e um atento Kaká ali na área, não pode ser de outra forma, né? De buscar a construção desses gols e transformá-los em realidade. Sobretudo, o nível de concentração do Guarani, a gente percebe claramente que é algo impressionante. Porque eu dizia até, é o tipo do jogo que requer total concentração. Quem errar menos é que está sujeito a vencer a partida. Até porque qualquer erro ele pode ser fatal. Enfim, um time do Guarani que praticamente não deixou o Cariri jogar. Se eu vi assim, pelo menos 3 oportunidades, e numa delas, meu querido João Filho, uma defesa monumental desse Mondragon, que foi já ali aos 42 minutos, em que de cabeça o Thiaguinho tentou tirar do alcance do Mondragon, mas se enganou, porque o Mondragon estava atento na jogada, tanto quanto o próprio Thiaguinho, que cabeceou bem. Ele fez uma ponte, como a gente diz normalmente, trocou de braços e com o punho direito ele consegue desviar a trajetória da bola, colocando para o fundo do campo. A melhor oportunidade do time do Cariri. Porque eles tiveram uma jogada com o Natan, que cabeceou apenas com muito perigo, mas foi para fora, e com o próprio Zé Gabriel, aos 40 minutos, de longe ele arriscou e acabou chutando, e o goleiro Mondragon fez uma boa defesa. Mas o Guarani ele foi de uma atenção tremenda na partida. E eu vou te dizer uma coisa, esse gol do Guarani para cima do Cariri, ele fez muito mal. Mas como fez mal? O time do Guarani demorou a tentar se encontrar novamente dentro de campo e o fez já no finalzinho, com essas 2 boas oportunidades.
Até porque o gol do Guarani surgiu aos 30 minutos. O Eriquinho, no escapada pela direita, tenta encontrar no deslocamento o Kaká. A bola resvala na zaga e ele apanha novamente, já olhando para o lado esquerdo, porque ele viu que o Kaká já não teria mais condições, porque estava marcado. No que ele abre para o Renatinho, a marcação para cima do Kaká dá uma afrouxada e o Renatinho joga na cabeça do Kaká, que acabou acertando ali num cabeceio realmente espetacular, abrindo o placar para a festa do torcedor rubro-negro aqui esta noite na Arena Romeirão. E como eu disse, ali o time do Guarani já fazia por merecer. Aos 15 o Kaká pela direita chutou para fora, numa enviesada aqui, praticamente num chute cruzado. Aos 28 o Guarani já estava sinalizando. Dominava o jogo, é bem verdade, mas não tinha assim uma construção mais efetiva. E aí ele começou a dar sinais ao time do Cariri de que a coisa poderia dar certo a qualquer momento. Foi uma cabeçada rasante ali do atacante rubro-negro. Se não deu aos 28, deu sim aos 30 minutos novamente de cabeça. É como se a gente percebesse claramente que essa história do chuveirinho está dando certo para o Guarani. Pelo menos nas suas jogadas, na maioria, com esse chuveirinho ali, encontrando muita gente ali com uma tremenda disposição. E no mais, a busca por marcar a saída de bola do time do Cariri. Uma vigilância tremenda, porque a ordem é não deixar o time do Cariri se interessar, gostar do jogo, enfim. Não é que esteja retraído, é porque o Guarani busca o caminho que possa transformar essa realidade. Se construiu algumas oportunidades, foi na base da bola esticada. Agora, é preciso ter muito cuidado. É um time que ele é um tanto quanto mecânico, tem uma certa velocidade. Mas o Guarani está bem dentro de campo e, como eu disse, João Filho, faz por merecer essa vitória parcial pelo placar de 1-0, João Filho. Maravilha, Demotier. Obrigado pelo seu comentário. 1-0 para o Guarani de Juazeiro. É o resultado que confirma, por enquanto, a classificação do Guarani para a fase semifinal da segundona. Ponto final aqui no intervalo show do timaço da Vale FM. Está de volta ele para comandar a nossa grande jornada esportiva do timaço da Vale. Ele atende pelo nome da Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Como diria a Gorete, ex-CDL, Demontier Tenório, nem tão forte assim, nem muito menos jovem. Tem a força jovem? Aí a Gorete diz, nem tão forte assim e nem juventude mais. Depois tem que procurar um novo, né, Demontier Tenório? O tempo passou, enfraqueceu. Estamos de volta para o segundo tempo de partida. O Guarani demorou um pouquinho. Foi que houve, Anderson Luiz? Vai mudar o Guarani, viu, Dalton Sá? Mudou também o time do Cariri. Tô vendo aqui que saiu e entrou. Isso. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo Cariri, que mudou primeiro. Vai, Matheus Ferreira. Pará com a 2, entra no lugar do 17, Natan. Sai 17, Natan, entra 2, Pará. Na informação de Casa com a casa é sua. No Guarani, Guarani, Anderson Luiz. Eu acabei me confundindo, vai voltar o mesmo da primeira etapa, mas o Dudu ainda tá sentindo, viu? Tá no esforço, camisa de número 22, Dudu Baiano. Tá certo, então apenas a mudança no time do Cariri. Pará veio pro jogo número 2, acaba com aquela história do 3-5-2, o time do Cariri, não é isso? O Pará vai pra lateral e avança, rola a bola. Exato. Começa o segundo tempo. Vale FM, Vale FM, Delton No comando da Marotinha, Rádio Esportivo de todo o interior do estado de Ceará. O Demontier Tenório, a gente conversou sobre isso. O Anderson Luiz trouxe essa informação e eu recebi ainda há poucos instantes a informação aqui da Federação Cearense confirmando que o Anderson já tinha antecipado.
Tanto faz ser Cariri como Guarani, segunda-feira, 19 horas, 7 da noite, Arena Romeirão, primeira partida da fase semifinal do Campeonato Cearense da Série B aqui no nosso cruzamento. Então, tanto faz Cariri como Guarani, segunda-feira o jogo aqui, 7 da noite, entre Icasa e quem vencer o duelo aqui, com mando de campo do vencedor desse duelo aqui na Arena Romeirão. Não é isso, Anderson Luiz? Isso, Delton Sá, por questão até de segurança, principalmente se for Icasa e Guarani, o jogo será aqui na Arena Romeirão na próxima segunda-feira, uma determinação da Federação Cearense de Futebol, viu, Delton Sá? E me parece que houve uma consulta também à Polícia Militar do Estado de Ceará, que não quer, de maneira alguma, se for Guarani, arriscar colocar um clássico no estádio Inaldão em Barbalha por questões de segurança. Então, fica praticamente definido, já está estabelecido, inclusive, segunda-feira, a primeira partida desta fase semifinal da Série B do Campeonato Cearense. No cruzamento aqui, a chuva volta a cair de forma mais intensa, não é isso, Matheus Ferreira? Apertou, Delton Sá, eu já tô aqui acolhido já. Aí você não comprou uma capa, você não fez igual o Anderson Luiz. Se ele se deitar, ele é confundido com o gramado, viu? Rapaz, aí ele pediu, traga ali uma capa pra mim, aí a mulher esqueceu, rapaz. E a capa, viu, tem... Depois eu digo, lá vem descendo o time do Cariri, vem descendo o cruzamento, vai tirando por ali, tira o perigo, o time do Cariri colocando a bola pra ali, tem viseira, viu, o Matheus Ferreira? Tem uma viseira na capa, rapaz. Ixi, é tudo... Capum e viseira, rapaz. O nome dele é Anderson Luiz, né, meu amigo, é qualidade. Chique. Lá vem descendo o time do Cariri. Bola vem ali pelo jogador do sistema defensivo. O Charles com ela. Bola pro Will. Domina, trabalha o zagueirão do time do Cariri no campo defensivo. E fica um pouquinho mais à frente agora. O Guarani espera o time do Cariri no seu campo. O Guarani vai, o Cariri vai tocando bola. Zé Gabriel, de novo o Will. O Will já vira o jogo. Bola pra esquerda. Tenta ali o Conrado. Levantou bola. Bola vem na ponta. Vem tentando o time do Cariri. O lance é bom. Cruzamento. Bola pro meio. Toque bom. Dragon firme no gol. Ele tem pressa, sai jogando bola, vem pro Renatinho, agora pisou nela, domina a bola pelo setor canhoto do time do Guarani, levantou a bola pro Alê, recebeu a Alê, vai pro mano a mano, tentou passar no primeiro, Alê protegeu, volta o lance, bola de novo com o Renatinho, dele joga a bola pro meu com camisa número 5, Fabrício, dele pro Kaká, de novo Fabrício, meteu bola à frente, agora corta o time do Cariri, ela sobra agora com o Guidio, faz o giro, tenta fugir, a marcação ainda Guidio, volta um pouco o lance, bola pro Charles agora pro time do Cariri, ele já toca a bola de lado, o Will vem com ela, passa a bola pro Guidio, tá pressionado, de novo pro Will, ele faz a finta, foge na marcação do Jefferson que vai no combate. Fez falta de ataque, hein, Anderson? É muito mais para evitar o contra-ataque do time do Cariri. O Jefferson acabou matando a jogada, ganha o jogo Guarani pelo placar de 1-0 na informação de Cariri da Sorte Cap. Esse é o futebol do timaço da Vale FM, em nome de Delis Doces, bolos, doces, tortas, para você na Delis Doces. Mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. Jumas Esportes tem tudo para você praticar o seu esporte. Na Jumas Esportes, na rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Aqui vem descendo o time do Cariri, tenta a jogada, faz a finta, domina a bola, recua um pouquinho o lance, bola pela ponta, agora Conrado se livrou da marcação do primeiro, vem descendo, tentou passe pelo meio, ela volta, Davi Torres é quem domina, abre jogada pela ponta, chegou a defensiva do time do Cariri, o Guarani colocando a bola para a linha lateral, é manual para o time do Cariri, Conrado na cobrança, vem bola à frente agora, melhor para a defesa do time do Guarani, a Hispana tira o perigo dali, manda a bola para frente agora buscando o Kaká, ele não tem o domínio na primeira, perdeu na segunda, melhor para o Zé Gabriel, aí deixou o braço ali, subiu a bandeirinha, vai pintar cartão, se pintou cartão, Madeireira Beira Rio na informação, cartão pro Will, é isso, meu caro Matheus Ferreira. O Will, camisa 3 do Cariri, recebeu o cartão amarelo e se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, o motivo do cartão foi a falta no setor do meio campo foi aquele braço, aquele cotovelo, né, Matheus? Aquele velho cotovelo. Olha, Delton Sá, deixa eu mandar uma pessoa que tá mandando um abraço para você, o Dimar aqui, Dimar do Crato, que faz parte do staff aqui do Cariri, ele mandou um abraço para você.
E é seu fã, viu? Meu amigo Dimar, alô Dimar, aquele abraço. Tá aí na equipe do Cariri, grande Dimar. Figuraça, o garoto Dimar. Fala, meu caro João Filho. Abraçar um trio que está aí na Arena Romeirão. Manda. Conhece Alcerlan? Sim. Conhece Arnozão? Sim. E o nosso querido Raimundão. Alcerlan, doutor Raimundo e Arnô. Tá nas auroras, não? Não, tá aí, bem pertinho de você. Grande, Raimundo. Deve estar aqui abaixo da gente fica. Demontia sempre mostra aqui. Quando ele chega, fica num camarote que fica bem abaixo da nossa cabine. Fica o Arnozão, que é o motoqueiro, viu? O Demontia Tenorome, só anda de moto agora, o Arnozão. É piloto de moto, velocidade. O Alcerlan já é um bom motorista, né? E aí tem o doutor Raimundo, né? Seu mano, seu amigo. Olha a bola pro time do Guarani, a bola pro Leandro Mercado. Vem pra fazer a cobrança. 1-0 é o placar do jogo, vai dando o Guarani em casa na fase semifinal. A bola foi levantada, Flaismar em 2 tempos pra ficar com a bola pro time do Guarani. Esse é o futebol do timaço da Vale FM. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Espaço Verde tem grama, esmeralda, São Carlos, adubos químicos e orgânicos. Tem também peças para jardinagem. Espaço Verde é você de bem com a natureza. Olha a bola pro Guarani agora. Renatinho domina a bola, vai virar o jogo. Tocou pro Alê, recebeu, fez o corta-luz, a bola sobrou na ponta, bateu cruzado. Ela vai passando por toda a extensão da área. Mas não valia mais nada. Do outro lado, hein, meu Anderson Luiz? É, mas não estava valendo mais nada. O Bandeirinha acabou marcando impedimento a favor do time do Cariri. O placar do jogo é 1 pro Guarani, 0 pro Cariri. Na informação de comercial, Zé. E agora vem descendo o time do Cariri, bola vem pela ponta agora com o Pará, já passou bola na frente agora tentando ali o Davi Torres, melhor para a defesa do Guarani, recupera o Leandro Mercado, Renatinho no meio agora pro Kaká, já toca, vem pelo meio com o Jefferson, dele pro Alê, recebeu o Alê de longe. Ele viu o Flaismar adiantado, tentou fazer ali de longe, hein, meu caro Anderson Luiz? Tentou fazer o gol que Pelé não fez, viu? Antes do giro do começo do jogo, acabou chutando mal, acabou o Flaismar atento, que colocou a bola em jogo. 0 pro Cariri, na informação de Cariri da sorte. Agora, se você tá com pneu careca, meu amigo, é um risco para você. Tá andando nesse período de chuva, com pneu liso. Se você faz tempo que trocou o óleo, não olhou a pastilha de freio, tem que dar uma verificada na suspensão. Vai pegar a estrada? Então, meu amigo, cuida bem do teu carango. Leva na Rastro Pneus. Você faz todos esses serviços para você. Paga no cartão, parcela, ganha cupom, preenche, deposita na urna, ainda pode ganhar uma moto 0 km. É Rastro Pneus que vai completar 19 anos ali na rua, na Avenida Padre Cícero, esquina com a Leão 13, em Juazeiro do Norte. João Filho, qual o melhor AP lá do Motel Imperial, João Filho? É a suíte do Imperador, a suíte do Imperial. Tá certo. É a melhor que tem. Suíte do Imperador. Tá me dizendo o João Filho lá no Motel Imperial. De quem é a organização, João Filho? André Lemos. E se você quiser comprar um carro seminovo, vai procurar quem? Vai procurar o nosso querido Marquinhos lá na Grade Veículos. Multimarcas, com seminovo, com procedência e garantia. Grade Veículos Multimarcas na Avenida Padre Cícero com a Avenida Carlos Cruz. E se você está cansado de pagar um absurdo de conta de energia, vai na Gênesis Solar, falar com meu amigo Luciano Carvalho. Tem a sua loja, o seu atendimento lá no Cariri Shopping, ali na entrada, logo após a cancela do estacionamento, antes de você chegar no Banco do Brasil, antes de você chegar na Fox do meu amigo Erlínio, lá no Cariri Shopping, você vai na Gênesis Solar, pode ligar também para o Luciano, 981-237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Dourados Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro, aproveite e revenda joias da Dourados na rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Alfa Vidros, vidraçaria da fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Cortinas e vidros, boxes, espelhos e esquadrias. Avenida Avenida Plástico Aderaldo Castelo 320. O telefone WhatsApp 998125851. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Centro Universitário Leão Sampaio e Leão, sua primeira opção. Também de comercial Zêmio, Shopping da Indústria da Construção Civil, na Avenida Padre Cícero. E na nossa transmissão do Timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube, é um oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval para você, oferecendo a nossa transmissão no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM Oficial. Lá vem o Cariri, bola na intermediária, tocada pro meio agora, Davi Torres, Dalvan, furou na primeira, vai Mondragon para ficar com a bola. O Dalvan chutou mais grama do que bola, hein, Matheus?
Exatamente, Delton Sá, o Dalvan tentou, ele acabou chutando mais o gramado do que a bola. Tá parado o jogo. Cariri dá sorte na informação. Esse é o futebol no Timaço da Vale FM. Atenção, galera. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. Agora são 20 horas e 43 minutos, 9h43 da noite. Torcedor ligado no futebol do Timaço da Vale FM. Ares Motos, Bom Revenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, são passados 11 minutos, etapa final de jogo, o segundo tempo de partida, 11 minutos passados para você. Segundo tempo de partida, Arena Romeirão, Cariri da Sorte informando 0 pro Cariri, 1 pro Guarani. Copa Libertadores da América, por enquanto o Palmeiras vai sendo derrotado pelo Liverpool do Uruguai pelo placar de 1-0. Um abraço para o J. Ribeiro, o Rogean, Juan e o Tarcísio, que estão na Arena Romeirão. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Delton Sá. No comando da maior audiência da área esportiva de todo o interior do estado do Ceará, no Timaço da Vale, a bola para a área, o Cariri, a bola foi para fora, mas passou perto, quase que o time do Cariri empata o jogo. Esse é o futebol do Timaço da Vale FM. Quer ficar bem informado? Acesse e siga o Instagram, Matheus Ferreira. pautadenotícias.com.br é o site e o Instagram, @pauta de notícias. Não, você tá fraco. Você não disse o seu canal de informação, rapaz. Como é que você é dono do projeto e não diz o slogan? A rapaz? sua fonte de informação. Aqui diz é o seu canal de informação. Não, senhor. Chegar no denominador comum Papai com seu tá pai, ouvindo. viu? É sua fonte mesmo, Chega no viu? denominador comum com seu pai. Lá vem descendo o time do Cariri, vem bola da Van, cruzou na primeira trave, tenta por ali. Vem o Davan, briga pela bola, sobra pro time do Guarani, vem descendo. Ainda Davi Torres pressionou para ganhar a bola, protege o time do Guarani, bola saiu. É tiro de meta, hein, meu caro Matheus Ferreira? Tiro de meta para o Leão do Mercado. Na tentativa, o Dalvan tentou recuperar ali próximo da lateral. Não conseguiu. O zagueiro do Guarani só segurou ali a bola, né? Para poder sair. E reposição, tiro de meta para o Mondragão bater. Na informação de Comercial ZM. Eu vou tentar de novo para ver se você acerta, viu? Quer ficar bem informado? Acesse e siga no Instagram. @pauta de notícias, a sua fonte de notícias, de informação, Delton Sá. Não embola o meio campo, Delton Sá, pelo amor de Deus. Quem tá embolando é você, papai tá ouvindo. Não, o certo é sua fonte, a sua fonte de informação. Ele fala o canal, mas aí tá tudo junto. Aqui o que vale é o marketing do dono, do presidente, viu? Do mais velho, né? Fique na sua, viu? Inclusive tá completando. Viu? Inclusive amanhã completa 62 anos do Jucimar Leite e não tem churrasco. Queira se limpar, não. Deixa ser enxerido. Tá querendo se limpar. Você quer ir pro churrasco, você nem vai pro churrasco. Me desculpe, Delton Olha, Sá. a bola vem pro time do Cariri. Lá vem bola. Tem churrasco amanhã, Demontier? Fala do jogo, Demontier Tenório. Fala do jogo. Esqueça aí. Vamos pro jogo, vamos. O time do Guarani cadencia mais o jogo. Pelo menos essa ideia que fica, né? Tá à frente no placar. Ele sabe que o Cariri vai ter que sair mais como agora. E deixa eu ir. Lá vem o Davi Torres, vem descendo pro time do Cariri. Chega a defesa do Guarani tirando. Mas aí quase sempre fica impedido pela boa vigilância do time do Guarani, que está um pouco mais postado atrás, porque o time do Cariri busca o resultado a todo momento. O Guarani fica naquela de tentar encaixar um contra-ataque, mas sobretudo cadencia o jogo porque está à frente no placar. E lá vem a bola para o time do Guarani, aí a arbitragem parou para dizer que houve falta no lance. É bola para o time do Cariri lá pelo setor esquerdo. 1-0 vence o time do Guarani, o Leão do Mercado vai se classificando para a fase semifinal. E segunda-feira a bola vai rolar aqui na Arena Romeirão. É segunda, galera. Ou Guarani por enquanto em casa, ou Cariri Guarani. Aliás, Cariri em casa. Olha a bola vem agora para o meio. O time
do Cariri, corta a bola, cai nos pés agora do Zé Gabriel na intermediária, vira o jogo, bola pro zagueirão Charles, mais atrás agora, Davi Torres com ela, mais atrás ainda, para, domina, trabalha o lateral do time do Cariri, levantou, tentou ali um toque de letra, bola subiu, desceu, vem tentando, bola pro Mondragão, é bola pro time do Guarani, 1-0 vence o Leandro Mercado, por enquanto segunda-feira, 7 da noite, Arena Romeirão, tem Guarani em casa, na fase semifinal do Campeonato Cearense de Futebol. O Cariri quiser mudar essa história, tem que correr para cima do time do Guarani. Mas agora é falta pro Leão no Mercado, hein, Anderson Luiz? Acabou recebendo a carga ali, o Kaká, um lance que preocupa um pouco mais, chamou o atendimento médico tanto do time do Cariri quanto do Guarani. O placar do jogo segue 1-0 pro Rubro Negro Juazeirense, na informação de pizzaria e hamburgueria Oval. É falta para o time do Guarani na intermediária canhota. Demonte Etenor, Guarani vai no jogo, tá vencendo, vai segurando ali na boa, partindo nos contra-ataques, e o Guarani precisa ter mais força, né, Demonte? Porque não demonstra. Ele está sendo retido ali nessa boa marcação do time do Guarani. Assim, ele veio com uma consciência enorme para a etapa complementar, sabedor, né, do que já deveria vir pela frente. Um Cariri tentando de uma maneira até mais afoita buscar o gol de empate e tentar reverter essa situação que lhe é desfavorável, mas o Guarani está na dele, está muito seguro. É aquela coisa que eu já falei aqui, é o jogo de quem errar menos, e o Guarani tem tido até o presente momento esse tipo de comportamento, que se esforça, que se dedica, que corre atrás da bola para buscar o resultado. E até o presente momento ele está conseguindo o resultado, que é a vitória que lhe garante a classificação. Beleza, Demonte Etenor. Agora o Alexandre é covarde. Ele mandou aqui uma massa redonda, que ela foi coberta com a camada de molho de tomate, depois bastante mussarela, calabresa, carne de sol, cebola, milho verde, eita, azeitona. Aí é covardia, viu? Muita covardia. Um abraço pro meu amigo Alexandre, lá na Pizzaria Oval, tá ligado, acompanhando o futebol do timaço da Vale FM. Tem falta pro time do Guarani, o Leão do Mercado vence o jogo pelo placar de 1-0, vai garantindo a classificação para a fase semifinal do Campeonato Cearense de Futebol da Série B. Olha a falta, partiu, Renatinho mandou direto pro gol, direto pra fora. Hein, Anderson Luiz? Pegou muito embaixo da bola o Renatinho, acabou jogando a bola para a linha de fundo. O Guarani vence o placar pelo placar de 1-0 na informação de Baleia Burro. A informação também de Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Cariri da Sorte tem um Fiat Fastback no prêmio principal. Farmácias Fernandes presente em todo momento, são 8 lojas espalhadas pela cidade para você nas Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Software revestimento para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos e veículos, tudo isso para você na Software, na rua José Marrocos. Casa com a casa é sua. Nesse período de chuvas e umidade, vai para casa com tem impermeabilizantes da Veracity para você aplicar na sua casa. Eu disse casa com Novo Rio Veículos. Quer comprar o teu Chevrolet 0 km? Vai para Novo Rio, tem as melhores condições para você sair de Chevrolet 0 km na Novo Rio. Pão é bom, pão nosso e massa para Pastel Tasquinha, são produtos de qualidade na mesa das famílias carirenses. Eu disse pão é bom, pão nosso. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos, meu amigo, lá na Churrascaria Mão de Vaca. Você também pode pedir e receber em casa. 988657741. Em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque ou no cartão. Ramagem Couros, criatividade, bom gosto. Ramagem Couros, na fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio. Hotel Amorama, Casa do Carirense da capital cearense, pintou o gol no futebol do Brasil. Empatou o Palmeiras, o gol do Aníbal Moreno. Palmeiras e Liverpool do Uruguai, agora 1-1.
Olha a bola pro time do Cariri, levantada, bom dragão de soco, tira a bola dali, vem pressão, Dalvan briga pela bola, ganhando a primeira, perdendo a sequência, melhor bola para o time do Guarani, lá vem o Leão do Mercado, fez a finta, se livra da marcação, boa jogada, vem pela ponta o time rubro-negro, ainda ali no apoio, briga, perde a bola, melhor agora pro Davi Torres, chega o Eriquinho, rouba a bola para o time do Guarani, vai bater de longe, que é isso, Eriquinho? Ei, Anderson Luiz! Se empolgou o Eriquinho e tinha como opção o Ale aberto, era só tocar no Ale que seria melhor. Acabou se empolgando, pegou muito mal na bola, agora vai sobrar bronca para alguém aqui, viu? O árbitro tá vindo aqui conversar com alguém do banco de reserva do time do Cariri, mas depois da tentativa do Eriquinho, que o Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Madeireira, Beira-Rio. Esse lance do Eriquinho, se é lá no racha do Pereirão e Jada Guga tá no time de Eriquinho, ele saía do jogo. Sabia? Ele começava a esbravejar, saía do jogo. Na pressão. Ele abandonava o jogo, viu, Jada Guga, viu? Olha a bola pro futebol do timaço da Vale FM, já vai mudar o time do Guarani, tem 2 alterações já no time rubro-negro. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, não perca a chance de sair de Chevrolet 0. Novo Rio informando a hora. 20 horas e 53 minutos, 9h53 da noite, torcedor ligado no futebol do timaço da Vale FM. Já nós vamos para girar, teve placar do futebol, porque vai mudar agora o time do Guarani. 2 alterações no time rubro-negro juazeirense. O quarto vai autorizar ou não essa alteração? A demora danada ali, ele agora vai lá conversar com o Flaismar, goleiro do time do Cariri, ele demora para autorizar, jogadores do Guarani estão lá fora, então vamos lá. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 21 passados, etapa final de jogo. Segundo tempo, partida 21 da etapa final. Meu amigo, Cariri da Sorte informando aqui na Arena Romeirão. 0 pro Cariri, 1 pro Guarani. Copa Libertadores da América, mais cedo, a LDU do Equador venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. A informação para Casa Com, a casa é sua. Vale FM, Vale FM, Delcom. No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. Casa Com informando alterações no jogo, hein, meu caro Anderson Luiz? Entraram com a 14 Eduardo da cidade de Caririaçu, Dudu Caririaçu, e com a 19 Bacurau. Entra Bacurau com a 19 e o Dudu Caririaçu com a 14. Eu identifiquei que saiu Renatinho. Daqui a pouco eu confirmo quem foi o outro jogador que saiu. O Ale 10, né? Então, em nome de Casa Com, a casa é sua. Essas 2 alterações do rubro-negro juazeirense. Lá vem o Eriquinho, tenta a jogada para o time do Guarani, vem fazendo fila, perdeu a bola, puxou, fez a falta ali no lance. O Arthur mandou seguir, sobra a bola com o Dalvan agora, recebeu, se livrou no primeiro, tentou passar a bola à frente, agora chega tirando a defesa do time do Guarani. Ela sobra mais atrás agora com o Guido, para o time do Guarani, bola do Cariri, bola pelo meio agora, vem Zé Gabriel, pisa na bola, tenta fugir da marcação, rolou bola com o Davi Torres na tabelinha, pediu, recebeu de volta, na boa triangulação, lá vem Davi pra cima de 2, toca a bola pelo meio, melhor pro time do Guarani que rouba a bola, tenta na frente agora buscando o Kaká, melhor para a defesa do time do Cariri, bola com o Charles, volta o lance, Flaismar dentro da grande área, domina a bola, sai dela agora, vem com o pé, já larga a bola com o Will, vem o Will, zagueirando o time do Cariri descendo, na intermediária, esticou bola mais à frente agora, bola mais atrás agora com o Zé Gabriel, Cariri vai tocando bola de novo, Will pelo meio, lá vem o time do Cariri, de novo bola pro Will, Curtinho agora com o Guido, recebe o Guido na tabelinha curta, Tiaguinho faz a finta, foge da marcação ainda, Tiaguinho, pra lá, pra cá, fica presa a marcação ali do Dudu, Caririaçu, ela chega agora com o Zé Gabriel, tocou na frente agora, Daxon, boa tabelinha, Davi Torres, corta a zaga do time do Guarani, vem descendo o time do Leão do Mercado agora, vai tentar encaixar o contra-ataque, bola veio pelo meio, agora pedalou, se livrou da marcação, ainda o time do Guarani, boa bola na frente agora, Kaká recebe, domina, já tocou de lado agora, bola pro Dudu Caririaçu, vira o jogo para a direita, o time do Guarani vai tocando bola, o Dudu Baiano, passou o Caririaçu, a bola vem para ele, lançamento do Caririaçu no meio do caminho, vai lá para o time do Cariri, recupera a bola, vem descendo o time do Cariri no campo defensivo, e se cobra na frente agora, corta a luz, foi feito, bola sobrou pro Zé Gabriel, já tocou na frente, agora vai sair do Mondragão da área, mas era marcado impedimento, hein, Matheus? Cada irregularidade para o Guarani.
Daqui a pouco na cobrança, Mondragon. E a informação é em nome de Comercial ZM. Pintou o cartão, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Antes, Então, será que daqui a pouco eu confirmo para quem foi Eriquinho. Eriquinho, camisa de número 7 do Guarani, se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na O informação. Eriquinho disputou a bola com o Guido lá atrás e foi perna para um lado, perna para o outro. O juizão mandou o jogo seguir, depois voltou lá para dar o cartão do Eriquinho. Atacante do time do Guarani, camisa número 7, foi premiado com cartão amarelo. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação e o Guarani vai para a mudança. E vem logo, como diz um amigo meu ali, de ruma. Chega logo lá para as mudanças o time do Guarani. Já o Matheus Ferreira vai confirmar. Já tem jogador ali como o Zé Gabriel pronto para deixar o campo. Lá vai o Davi Torres também lá para o outro lado. O Daxon também. 3 jogadores chegaram já lá do outro lado, 2 já saíram. Então saindo alterações agora do time do Cariri, já vai confirmar o Matheus Ferreira. São 3 alterações de uma só vez no time do Cariri, hein, Matheus? Entra Alan Vitor, Janderson e o camisa 5 da Silva. Eu confirmo já quem sai. Não, me diga os números para que eu possa anotar. Vamos lá. Só o nome. 5 da Silva entra no lugar do 14 Zé Gabriel. 5 da Silva entra no lugar do 14 Zé Gabriel. Daqui a pouco eu confirmo o restante. Tá certo, agora vem descendo o time do Cariri, corta a bola, recupera o time do Guarani. Dudu Cariri assume com ela, domina a bola no campo da defesa do time do Guarani, mandou na frente agora Eriquinho, bota no peito, vem a marcação do Pará para cima dele, os dois se estranharam ali. A arbitragem está parando para dar falta, porque viu ali os dois jogadores se estranhando, tanto o jogador Eriquinho como o Pará, foi braço para um lado, braço para o outro, reclamação do lado, reclamação do outro, tá caído o jogador do time do Guarani, é palma para o time do Mercado. E o Arthur vai ali, conversa, olha, pede para o Eriquinho se levantar, jogador empurra daqui, outro empurra dali, mas vamos lá para as alterações, hein, Matheus? Vamos lá, Delton. 22, Janderson, entrou no lugar do 11, Davi Torres. Sai o 9, Daxon, e entra o Alan Vitor com a 19. E sai o Zé Gabriel com a 14, e entra 5 da Silva. Informações em nome de Casa Com, a casa é sua. Muito bem, 4 alterações já no jogo, o time do Cariri, 3 de uma só vez agora. Tem falta para o time do Cariri, já o envolvido é Montier Tenório no futebol do timaço da Vale FM. 1-0 é o Guarani quem vai se classificando para a fase semifinal. Bola vem para o setor esquerdo defensivo do time do Guarani, Foguinho vem com a bola, domina na perna direita, aí mandou a bola quadrada lá do outro lado pro Dudu Baiano. A bola saiu pela linha lateral, manual, favorece o time do Cariri, vem na cobrança, bola curtinha da Silva, volta o lance, zagueirão Will é quem domina, agora vai inverter a jogada buscando o Pará que tá livre de marcação, recebe o lateral do time do Cariri, ele vem descendo, já abriu jogada por ali o Janderson, bola vem pra ele, recebe o Janderson, vai pro mano a mano, prefere voltar um pouquinho a jogada, Thiaguinho com ela, domina Thiaguinho na perna direita, vira o jogo, bola pro meio, de novo pro time do Cariri, vem da Silva de novo, abre jogada lá pela ponta, pede de volta da Silva, o time do Cariri vai tocando bola mais atrás, agora de novo com o zagueirão Will, ele volta a bola, tem ali o da Silva, não o Guidio, recebe o Guidio também o combate, ele volta um pouco mais o lance, bola vem pela direita com o Charles, agora zagueirão do time do Cariri, já toca a bola pro meio, o time do Cariri tem dificuldade de furar o bloqueio do time do Guarani, bola foi levantada buscando o Janderson, era marcada a irregularidade do ataque, hein, Matheus? Impedimento no ataque do Cariri, Guarani daqui a pouco realiza a cobrança. Na informação de Churrascaria Mão de Vaca. Também de motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa de Fox, tem tudo em celulares para você lá na Fox, né? Tem loja em Crato na Senador Pompeu, em Juazeiro do Norte na Santa Luzia com Padre Cícero, tem São Pedro com Seminário e no Cariri Shopping, ESC pré-vestibular e cursos, quer se dar bem no concurso público, passar no vestibular, se dar bem no Enem, então vai pro ESC pré-vestibular e cursos, futebol no timaço da Vale FM, em nome de Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer, permanente preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Ainda de Madeireira Beira Rio, tem ofertas incríveis para você na Madeireira Beira Rio. Você vai comprar portas BVM decoradas ou não, com preços incríveis
imbatíveis, só quem tem é a Madeireira Beira Rio, que é eletroduto corrugado da Tigre, com pressão pra você, Madeireira Beira Rio, Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro, Barbalha, fala João Filho. Um abraço para o Cláudio, Edilson, o João Sena, Marconi, Edmilson, o Gesislan, pessoal lá no galpão da Coca-Cola, escutando a gente agora. Eita, uma Coca-Cola com gelo e limão bem geladinha agora, hein, João Filho? Ô, rapaz. E um pirata. Nem me fale. Eita, e aquela carninha de sol sertaneja da mão de vaca. Combinação perfeita. Eita, João Filho, e o Palmeiras virando o jogo, João Filho. Aí eu vou pra galera. É, meu amigo, esse é o futebol do Timaço da Vale FM, em nome de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, também de churrascaria Mão de Vaca, Panebão, Poroço e massa para pastel das Quinha. Lá vem descendo o Pará para o time do Cariri, carrega a bola com o Janderson, agora recebeu, dominou, fez finta, puxou pela diagonal, largou bola com o Tiaguinho, dele de prima, boa bola pelo meio, o da Silva recebeu, tenta fugir da marcação da Silva, e fica a bola pro Dalvan, recebe lá na ponta, o Dalvan tenta jogar, caiu, pediu falta, parou. Ele deu falta do Dalvan, foi isso, Matheus? Não, é falta no Dalvan, no canto esquerdo do ataque do Cariri. Com a bola na cobrança, o camisa 10, Tiaguinho. É falta boa para o Cariri. É falta para o time do Cariri, tá ajeitando, como disse ali o Matheus Ferreira, o Tiaguinho, número 10 é quem tá ajeitando para fazer. Oi? Tiaguinho, exato. Tiaguinho, é ele quem vai para a bola. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Vem Tiaguinho para a bola. Placar de 1-0 para o time do Guarani. Vai dando Guarani na fase semifinal. Lá vem bola. O Tiaguinho autorizou o árbitro da partida. O Denis Garcês vai enxuveirar na área. 4, 5 jogadores aguardando. Demora muito. Seu juiz autoriza a cobrança. Agora ele autorizou. Foi a alteração do time do Guarani. Mudou o Leão do Mercado, mas já o Anderson confirma a informação. Olha a bola para o time do Cariri, vem para a cobrança, vem para o levantamento, vem bola para a área, demora muito alto para autorizar, partiu, vem na cobrança, bola fechada, bom, Dragon de soco. Tira a bola, ela sai pela linha lateral. A alteração do Guarani em Anderson Luiz. Camisa de número 2, Cicinho, saindo camisa de número 6, João Vitor. Entra o 2, Cicinho. Sai o número 6, João Vitor, em nome de Casa Com. A casa é sua, Delton Sá. Ou seja, o Dudu Caririaçu vem para a lateral esquerda agora. Lá vem bola para o time do Cariri. Bola foi levantada na área. O toque, o gol! Gol! Tiaguinho aos 32 minutos da bola levantada, foi um sem pulo ali, um voleio, e ele matou o goleirão Mondragon. 32 desse segundo tempo de partida, 32 e o Cariri empata o jogo, deixa tudo igual na Arena Romeirão, um pro lado, um pro outro, Matheus Ferreira. Golaço de craque, Delton Sá. Bola alçada na área, na pequena área, estava lá. Tiaguinho, de voleio, colocou no fundo das redes do Guarani. Mondragon não teve chances. É gol do Negro Anil. Tá empatado no Romeirão. Cariri 1, Guarani também 1. É, tá tudo igual aqui na Arena Romeirão, um pro lado, um pro outro. Lá vem o Dudu Caririaçu, levantamento de Monte Tenório. Gol, faz justiça ou não ao resultado na partida de Monte Tenório? Agora claramente a situação se inverte. O time do Cariri era muito mais ofensivo e naturalmente que deve continuar assim, porque ele se enche ainda mais de motivação. Já tinha tentado momentos antes, até com o próprio Tiaguinho. O Guarani estava um tanto quanto recuado e o Cariri agora vai para cima. Alterou algumas peças, o time do Guarani também, mas com uma proposta mais defensiva, no caso do time rubro-negro. Vamos ver qual vai ser o comportamento do Guarani até agora, que estava
valorizando muito a posse de bola, vencia o jogo. Agora empate. Se ele vai tentar levar para as penalidades ou vai tentar algo mais lá na frente, Delton, coisa que ele não tinha feito nesse segundo tempo. Tá aí a opinião de Demontier Tenório, tá tudo igual agora, por enquanto. A decisão vai se encaminhando para as penalidades. Já teve de tudo hoje, falta de energia. Teve gente presa no elevador, voltou energia, já choveu. E agora tá 1-1 no jogo, 1-1 na partida. E sem ar-condicionado para nós aqui, viu? Tá quente hoje aqui, viu? Olha, a bola foi levantada, a primeira trave, desvio, tirou a defesa, voltou aí no time do Cariri, tira de novo de bico. Ela volta, o Cariri insiste na batida para fora do Conrado, hein, Matheus Ferreira? Tiaguinho jogou na área, teve bate, rebate, sobrou para o Conrado. Ele colocou para fora, é tiro de meta para o Mondragão bater. Na informação de Churrascaria Mão de Vaca. Diniz Supermercados, a maioria dos supermercados de todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico de canta a canta, em todo canto tem Diniz Supermercado. Sabe quando eu vou amanhã cedinho, Demontier Tenório? Logo cedinho, no Nova Manhã da Vale FM? Vai pro churrasco do Jucimar, né? Não, vou primeiro pro Diniz Supermercados. Comprar a carne amanhã tem oferta. Top 100 do Diniz começa amanhã. Eu já vou comprar a carne para levar. O Jucimar disse que vai mandar um pix amanhã de manhã para eu comprar as carnes do churrasco lá no Diniz Supermercados. Ele vai e a comprar cerveja LX, também, viu? Leve muito, que Jucimar é comedor. É verdade, viu? Tá certo. Delton. Pois não, Matheus. Antes do gol do Cariri, o Rafinha Paulista ia entrar no lugar do Dalvan e o técnico Adelmo Soares desistiu da alteração. Mandou o Rafinha voltar pro banco. Exatamente. Rafinha Paulista voltou pro banco, Dalvan continua no jogo. Foi dado contra a ordem no cheque, foi assim? Exatamente. Tá certo, meu caro Matheus Ferreira. Olha a bola para o time do Guarani, placar de 1-1 na Arena Romeirão, 36 do segundo tempo partida. Lá vem o time do Guarani, bola foi levantada, vem cortando a zaga do time do Cariri, ela cai no meu campo agora. Olha o contra-ataque, agora é perigoso. Vem descendo o time do Cariri, Tiaguinho, falta nele. Falta para cartão. Se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação, Anderson não, Matheus Ferreira. Quanto fogo do Tiaguinho nessa partida, depois do gol o homem apareceu pro jogo. No ataque o camisa 3 do Guarani derrubou o Tiaguinho, 3 Foguinho, recebeu o cartão amarelo e se pitou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação. Meu amigo, é a Madeireira Beira Rio, Madeiras direto do Pará para você. Tem falta para o time do Cariri, 1-1 é o placar do jogo. É o futebol no timaço da Vale FM. Em nome de Panebão Poraço, também de ESC pré-vestibular em cursos, de Novo Rio Veículos, quero ter o Chevrolet 0 km, vai para Novo Rio, Pizzaria Hamburgueria Val, anunciando nossa transmissão no nosso canal no YouTube, toma distância, é a falta para o time do Cariri, 1-1, placar do jogo. Tá mais pro Guidio, lá vem a pancada, partiu, bateu pro gol, bateu ali na marcação. Bola vai saindo lá do outro lado, vai ganhando escanteio, hein, Matheus? Guidio chutou a gol, teve desvio na zaga do Guarani, é escanteio para o Negranil. Na cobrança, já cobrado o escanteio. Já foi feita a cobrança, lá vem o time do Cariri, bola foi levantada para a área, vai subir na defesa, cortando, tirando o perigo. Agora o Guarani tenta encaixar o contra-ataque, responde atrás o Pará, corta, o juizão parou para dar falta, para dar bola que favorece o time do Guarani no campo defensivo. Delis, doces, bolos, tortas, docinhos, tem bento cakes e muito mais para você na Delis Doces, na Avenida Carlos Cruz, mais uma empresa do grupo Chagas Variedades, Jumás Esportes, tudo em material esportivo você encontra na Jumás Esportes, na rua Santa Luzia, no centro de Juazeiro do Norte. Espaço Verde, você de bem com a natureza. Espaço Verde, para você que quer deixar o seu jardim bonito como o Demontier Tenório, vai no Espaço Verde, conversa com a dona Marilene, com o seu Vicente, com o Tiagão, com toda a turma boa do Espaço Verde. Astro Pneus, freios, alinhamento, balanceamento, tem óleo, tem muito mais para você na Astro Pneus, completando
19 anos e você a cada R$500 em compras ganha um cupom, preenche, deposita na urna e no mês de maio tem um sorteio de uma moto 0 km na Rastro Pneus Motel Imperial. Fica lá na Engenheiro José Walter, no bairro Antônio Vieira, em Juazeiro do Norte. Organização do André Lemos, futebol do Timaço, também com apoio de Graxe Veículos Multimarcas, seu seminovo com garantia na Graxe Veículos. Gênesis Solar, cansado de pagar um absurdo de conta de energia, vai na Gênesis Solar. Dourados Joias, para você ganhar dinheiro. Procure a Dourados, que é parceira do seu negócio, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, em Juazeiro do Norte. Olha a bola com o time do Cariri, tenta sair do campo defensivo, a bola vem mais à frente agora, tentou para ali o Janderson, tentou o Lençol, bola que desceu, ele brigou por ela, ele contra o jogador do meu campo ali, o Fabrício, conseguiu tocar na frente agora, faz o giro, tenta por ali o Bacurau, ainda com a bola, Bacurau não, rapaz, é o Alan Vitor, Alan Vitor trocando os 19, lá vem agora a bola tabelinha, agora para o time do Cariri, levantar na frente agora para o Pará, vem na ponta, vem para ele para cima da marcação, o Pará conseguiu espaço para a linha de fundo, no cruzamento, parte do Dudu, Cariri e vai para a linha de fundo, escanteio, hein, Matheus? Escanteio para o Negranil, Davi Torres na cobrança, com informação de Ares Moto. É, Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Também de Diniz Supermercados. A maior rede de supermercados em todo o interior do estado do Ceará tem escanteio. É bola pro time do Cariri. Vem pra bola, pra cobrança. Levantou a primeira trave, o desvio da defesa do time do Guarani. Vem tentando o Guarani tendo contra-ataque. Os dois sentiram no lance. O árbitro disse que foi um lance normal. Manda seguir o jogo. Lá vem o Guido. Levantou da entrada da grande área. Chega o time do Guarani, corta na primeira, ela cai no meio agora, vai tentar agora buscar o contra-ataque, fez a finta, falta ali no meio, e levantou o cartão ali, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, quem informa para quem foi o cartão. Camisa de número 5 da Silva, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação da Silva da equipe do Cariri. Sinal eletrônico do Timaço da Vale FM marcando galera. 41 pelo meu, 41, estamos seguindo para a reta final do jogo, 41, placar de 1 para o time do Cariri, 1 também para o time do Guarani, por enquanto a decisão indo para os pênaltis aqui na Arena Romeirão, lá vem descendo, pintou o gol no futebol do Brasil, João Filho. Diminuiu a Aliança da Colômbia na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro vence agora por 3-1. E aqui vem descendo, Janderson vem na bola na ponta para o time do Cariri na hora do cruzamento. Ele tentou cruzar, quase que manda pro gol, hein, Matheus Ferreira? Eu também não entendi, mas quase que faz o gol o 19, o Alan Vitor, na tentativa. Mondragão acompanhou, é tiro de meta na informação de Cariri da sorte. Sabe o que eu vou fazer quando eu sair daqui do jogo, ô Matheus Ferreira? Pois não. Eu vou passar na pizzaria Hamburguerival, vou pegar um pedaço de pizza. Muito obrigado. Vou pegar um pedaço de pizza e vou comer um pedaço de pizza. Eu acho que eu vou fazer o mesmo, viu, Delton Sá? A distância de eu sair do val até chegar no baleia, eu termino de comer a pizza, aí eu chego lá no baleia e pego um hambúrguer. Meu filho tá fastioso, né? Eu tô com a fome. Ele tá dizendo isso é comigo. Eu tô entendendo a sua, viu? Tô entendendo. Seu covarde. Na fome, Matheus Ferreira. Você tá com fome também, João Filho? Ave Maria. Eu vou passar. Pode ser que no meio do caminho eu deixe um pedaço de pizza, né, ô Matheus Ferreira? Faça essa amizade com o querido Amizade João não, caridade. Lá vem descendo o time do Guarani, lá vem o Leandro Mercado, bola foi aberta, vem na ponta agora, lá vem o Kaká, Kaká, não faz o que tu não sabe, Kaká, lá vem descendo, bola vem pro Pará, para o time do Cariri tentando pela ponta, já tocou no meio da tabelinha, pediu de volta, o Kaká tentou para ajudar, atrapalhou, derrubou o companheiro dele, bola sobrou agora na ponta, agora pintou Pará, cruzamento, e subiu a bandeirinha, vai ser expulso o jogador do Guarani, quer ver? Mas não, vai dar amarelo, cartão amarelo, se pintou cartão. Outra situação preocupante aqui também, viu, Delton Sá? Situação preocupante com o jogador do Guarani, ele tá desacordado. Na área, né? Na área, exatamente. Zagueirão do Guarani que tá caído lá na área. Exato, exatamente, na área, Delton Sá. E eu não entendi, o Alan Vitor, o Dalvan, recebeu a bola sozinho, dava pra ter
a questão da vantagem, né? Mas foi marcada a falta na lateral direita do campo do ataque do Cariri. Para quem foi o cartão em nome de Madeireira Beira Rio? Confirmo já, Delton Sá. Camisa 4 do Guarani foi premiado com cartão amarelo, camisa 4 Charles. é o Oséias, Não, né? Oséias, exato. Oséias. Foi quem recebeu o cartão amarelo, se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. E o jogador que foi caído do Guarani foi por causa da bolada que ele levou, né? Na sequência do lance, levou a bolada, caiu desacordado ali, o zagueirão do time do Guarani, mas já tá tudo ok com ele. Na verdade, do Baiano, já tudo ok com ele lá, restabelecido, levantou. Placar de 1-1, o time do Cariri chegou bem, mas você viu a jogada do atacante, o Kaká, Demontier, quase que complica a vida do Guarani, querendo dar um toque de calcanhar de letra que ele não sabe, né, Demontier? Ele quis ser o Sócrates ali no ataque. Certamente ele queria acertar o calcanhar para penetrar na área. Não deu certo, ele teve que vir roubar a bola aqui atrás e criou toda essa situação de pânico ali para o time do Guarani. Pois é, tá vendo, Kaká? No invento tu não sabe, faz o básico, faz o simples que fica mais fácil. Olha a bola pro time do Cariri, é lance pro Cariri, toda a preocupação na área do Mondragão, ali na área do time do Leão do Mercado. O que é que o árbitro tá pedindo ali? Pedindo pro jogador do Guarani sair, que ele recebeu o atendimento e aí ele tem que ficar fora do campo, né? Ele tem que esperar reiniciar o jogo para voltar. É o que a arbitragem está dizendo. Como houve o atendimento dentro do campo, o Dudu, o baiano, né? Ele tem que sair ali do campo e aguardar a autorização do árbitro para poder retornar ao jogo, né? Já que ele teve que receber o atendimento dentro do gramado. Olha a bola pro time do Cariri, é falta pro time do Cariri, é o lance de perigo contra o gol do Guarani, partiu pra bola, levantamento, foi feito, toque, a bola foi pra linha de fundo, escanteio e sentiu o jogador do Guarani, hein, Matheus? Bola alçada na área, cortou a zaga do Guarani para a linha de fundo, é escanteio para o Cariri. O árbitro analisa ali atendimento a um dos zagueiros do Guarani e eu não entendi agora o que aconteceu. Tinha marcado o escanteio, o bandeirinha, né, o assistente, e marcou o tiro de meta. O árbitro invalidou o escanteio, é tiro de meta para o Guarani. Tá certo. Que foto essa que o Demontier tirou, tá vendo aí, ó? Demontier, essa foto. Vai mudar. Entregando nosso amigo lá, né, que tava lá. Mudança, muda! Foi ele que tirou a chave e jogou fora. Foi ele, né? Não faz isso não. Vai mudar o time do Guarani, hein, Anderson Luiz? O autor do gol, Kaká, camisa de número 9, saindo para a entrada do camisa de número 17, Raulison. Saiu 9, Kaká. Entrou 17, Raulison, em nome de Casa Com. A casa é sua. Demontier Tenório, 47 pelo meio. Aí o cara faz uma alteração agora. Será que dá tempo do Raulison fazer alguma coisa no jogo, Demontier? Não dá nem pra suar, porque tá chovendo, Delta. Eita, Demontier Tenório, tá certo. Raulison vem pro jogo no time do Guarani. Saiu o Kaká, número 9, é o todo gol do time rubro-negro. Olha pra frente, colocar na frente agora. Lá vem tentando o time do Cariri. Vem Dalvan brigando por ela, melhor pra defesa do time rubro-negro. Ganha a bola, aciona na ponta agora, bota pra correr. Vai pra cima, corta o time do Cariri. Acionou a bola lá na ponta, buscando a participação do Raulison. Bola saiu pela linha de lado. É manual, subiu a placa. Quantos minutos? Mais 6, Delton Sá. Iremos até os 51, diz a arbitragem do jogo. Lá vem bola à frente, agora subiu, cortou de novo o time do Guarani, colocando a bola linha de lado. Na próxima segunda-feira, quem é que o Icasa pega aqui na Arena Romeirão às 7 da noite? Resta saber por enquanto, a decisão vai para as penalidades. Lá vem o time do Cariri tentando, corta de novo o time do Guarani, colocando a bola para a linha de lado. É manual para o time do Cariri, que continua no campo ofensivo. Futebol do Timaço, em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios. De Casa Com, a casa é sua. E ainda, de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio. De Panebon, Polócio e Massa para Passeio das Quinhas. Lá vem descendo o time do Cariri. Bola vem com para a lateral do time do Cariri. Passou bem pelo Eriquinho. Vem descendo, cruzou bola pra área, ela vai passando, sobra lá do outro lado, Dudu Baiano, tá sentindo o Dudu, lateral do time do Guarani, aí ele toca a bola curtinha aqui, melhor pro Conrado, recupera pro time do Carani, disputa a bola, o Guarani chega colocando de bico a bola pra linha lateral, é manual pro time do Carani, é bola pro time do Carani, o Negro Anil vem de novo lá pelo setor esquerdo, 1-1 placar do jogo por enquanto, o jogo vai pras penalidades, vai ser decidido nas cobranças e penalidades, bola vem curtinha, lá vem descendo,
vira o jogo para a direita, Pará recebe para o time do Cariri no campo defensivo, volta um pouco o lance, bola mais atrás agora com o Charles, dele de primeira pro da Silva, recolheu, abre o jogada pro Will, vem descendo lá pelo setor canhoto defensivo do time do Cariri, do Will mais atrás agora de novo com o Charles, recebe o Charles, bola pelo meio, Demontier, 49 pelo meio, tá definida a penalidade, Demontier? Pela cara, o comportamento principalmente do Guarani, sim, né? Falta perigosa, viu? Essa Perigosíssima. é perigosa, viu, Demontier? Frontal, viu? Falta na meia-lua da entrada da grande área para o time do Cariri, né? O que seria fatal para o Guarani, porque claramente ele preferiu arriscar os pênaltis do que arriscar a própria sorte ali na frente. Adotou uma postura defensiva e dá nisso, né, Delton? A jogada do Cariri resultou numa falta perigosa. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM. 50 pelo meu. Se o jogo vai para 51, só tem 1 minuto. 60 segundos. E tá passando o tempo. Tem um prêmio pro goleiro não tomar gol. Ele já tomou um, mas se ele defender essa aí, merece. Tem que dar o prêmio para ele, né? Se ele defender, né? Olha a falta para o time do Cariri. Essa é perigosa. Perigosíssima. Apreensão do torcedor do Guarani. Também do torcedor do Cariri. Tem 2 agora jogadores ali próximo da bola. Para cobrança da falta para o time do Cariri. O Thiaguinho que marcou o gol do empate tá ali próximo da bola para cobrança. É falta. 50 e 40. Já vamos chegar em 51. É cobrar a falta e terminar o jogo. Se for para fora, vamos para os pênaltis. Se entrar, define tudo. Olha a falta, é bola para o time do Cariri, último lance do jogo, sinal eletrônico marcando, galera. 51 pelo meu, 51, olha a falta, é bola para o time do Cariri, partiu para cobrança, para fora, fim de papo, termina o jogo, final de jogo, eu disse que era cobrando e terminando, bola foi para fora, a vaga vai ser decidida nas cobranças de penalidades. Agora os dois times ali vão para aquele momento de conversa com as comissões técnicas. Dá para conversar com alguém por aí, o Anderson, o Matheus, alguém do banco, alguém que está fora do jogo, que já saiu, dá para conversar ou não? Pessoal, todo mundo já foi programado, viu, meu caro Delton Sato? Também. Correr esse rápido aqui, mas não dá não, viu? O pessoal da federação também não permite. Pessoal já foi programado, já foi Demontier, Tenório. Foi justo o resultado, Demontier? Com essa proposta do time do Guarani... Foi não, um minutinho, Demontier. Rapidinho aqui, Kaká tá sentado aqui. O jogo, Kaká, antes, mas o Guarani vacilou também. É uma falta de atenção nossa. Final de jogo. A atenção tem que ser redobrada. A gente não pode tomar um gol de lateral. Os caras não criaram jogada. A gente entregou o gol pros caras. Infelizmente, a gente tem que falar. As falhas é individual, mas quem sofre é o coletivo. Então, assim, final de jogo, você ganhando uma decisão, não tem mais jogo. Não tem mais jogo, a atenção tem que ser redobrada, não tem bola perdida, então fica de lição. Mas agora nas cobranças aí eu confio no meu goleiro, confio nos meus batedores. Infelizmente agora eu tô fora, mas eu torcer porque a gente treinou bastante, treinou bem, e quem for cobrar tá qualificado para bater. De fato, o Guarani treinou muito, obrigado, Kaká. O Guarani treinou durante toda a semana essa questão de penalidades máximas e hoje, agora vai ser decidido nos pênaltis. Beleza. Jogadores do Cariri aqui já dentro de campo, já definindo, daqui a pouco define quem são os batedores. Demontier, Tenório, fala do jogo, Demontier, esse empate, Demontier. É o que eu estava dizendo, Delton. Eu acho que o Kaká, inclusive, aí, nessa sua participação, ele definiu bem o que é a representatividade de um gol, a circunstância, né? O problema é que ele acaba criando. Mas o Guarani cedeu a condição para o adversário chegar ao gol, que ele foi maturando isso devagarinho. Aos 12, aos 20,
Aos 32 veio o gol, mas ele foi amadurecendo a coisa de maneira tal que a gente começou a perceber aqui que o time do Guarani tinha voltado para o segundo tempo com uma proposta extremamente defensiva. Ele deu espaços ao adversário, mesmo sabendo que, dando ou não espaço, o Cariri teria que buscar com um time mais avançado, exatamente porque se encontrava em desvantagem no placar. Então eu acho que a conversa, que inclusive foi muito rápida com os jogadores no intervalo, o Cariri voltou para o segundo tempo e esperou o Guarani aí por um tempão. Eu acho que a conversa do Adelmo foi muito mais nesse sentido, de ter um time mais valente, de ter um time mais incisivo ali na frente. E ele foi trocando as peças aos poucos, né? Já voltou com a mudança para a etapa complementar. Eu não sei se essa opção do Guarani, se ela teve ou não o respaldo do Severo. Porque passou a ideia de que numa noite de tanta inspiração e jogando um bom futebol no primeiro tempo, o time do Guarani poderia ser tal e qual aquele que espera para dar o bote no adversário. E como isso poderia se processar? Ora, o time do Cariri vai adiante, a gente tem jogadores de velocidade, tem o Eriquinho lá na frente, né? O próprio Bacurau, que entrou depois, ele é um jogador de velocidade, e aqui arriscaram um contra-ataque para ver no que dá. Mas não, o time do Guarani, ele foi defensivo, mas foi em demasia. Você praticamente já não via mais atletas do Guarani ali no campo de ataque. E aí o Cariri aproveitou toda essa situação, os espaços, soube trabalhar a bola, e o Kaká até reclama aí a questão do posicionamento do sistema defensivo. Porque, de fato, a cobrança do lateral, a bola acaba encontrando o Thiaguinho ali, que de voleio faz um gol de bela feitura. Ora, isso para o time que está à frente no placar, um time que está jogando muito atrás, tomar um gol aos 32 minutos, isso representa uma tremenda ducha fria, né? É um arrefecimento, assim, qualquer ânimo do jogador. E eu passei a temer mais, e muito mais por isso, assim, no sentido de que o time do Guarani, continuando atrás como ele continuou, tomasse aí o segundo gol, que garantiria de forma direta a classificação do time do Cariri. Por quê? O time do Guarani, ele faltou força, faltou vontade, faltou a valentia que a gente viu no primeiro tempo. E o que é que acontece? Ficou retraído e dando uma demonstração absolutamente clara de que, tendo tomado o gol, se ele já não era um time ofensivo antes que isso acontecesse, a opção seria por continuar lá atrás. O que é até algo injustificável, né? Será que você não poderia buscar, dentro daquela sua pretensão inicial para o segundo tempo, buscar esse gol? Mas aí ficou temeroso. O adversário, ele se motivou naturalmente com a marcação do gol de empate. Ao passo que, com essa circunstância do gol, o Guarani, ele sofreu, né? A gente percebeu aqui claramente que o time do Guarani acabou sentindo, mas sentiu muito a marcação do gol. Para o adversário, e com o apoio da sua torcida aqui, o tempo todo cantando, batucando, o Cariri, que já estava com as suas linhas bem avançadas, ele manteve o ritmo e até que teve outras oportunidades. É como se o Guarani tivesse dito, olha, vamos arriscar os pênaltis porque tá difícil a gente buscar esse gol lá na frente. Se é assim que a gente veio para o segundo tempo, para garantir uma vitória por 1-0, tomamos o gol. E fazer o quê? Permanecer por aqui e arriscar as penalidades máximas.
Eu, pessoalmente, Delton, eu vejo no time do Cariri com jogadores até, eu diria, melhor credenciados para a cobrança de pênaltis. Você acha que individualmente o time do Cariri tem melhores cobradores? Porque o Guarani acabou se desfazendo de alguns aqui que poderia ser bons cobradores. Em contrapartida, eu acredito muito nesse goleiro Mondragón. E se isso acontecer, Delton, eu vou te dizer uma coisa. Ele sairia daqui consagrado pelo torcedor rubro-negro, viu? Demontia, nós estamos ao vivo no meu Instagram. Diga de quantos anos tem essa camisa que você está usando da Rádio Vale FM, a MFM? Diga Na aí. verdade, aqui foi da década de 90, né? Ah, foi 90, foi 80 não, né? Não. A amarelinha de 80 foi uma outra, né? Ah. Essa aqui, inclusive, a gente utilizou durante o Festival de Quadrilhas Junina. Então tem mais de 30 anos essa camisa. 96 para cá tem... 96? Então tem 20... E o que é que eu diria? Fomos jurados da comissão julgadora do Festival de Quadrilhas e era eu, Jucimar, Pedro Silva e Adigley Ribeiro, ó. Nossa! Todos vestidos com essa indumentária. Nossa, galera que tá acompanhando a gente no Instagram aí, tá certo, já começam as cobranças penalidades. Quem chamou informa! Matheus, os batedores do Cariri, Dalvan, Conrado, a indecisão se é Charles ou Alan Victor, eles vão decidir na hora, e fechando o Tiaguinho. Dalvan, Conrado, Charles, Alan Victor e Tiaguinho são os batedores do Cariri. Tá certo, os 5 batedores do Cariri. Confirmados os batedores do Cariri. Dalvan, Conrado, Charles, Alan Vitor e o Tiaguinho. São os cobradores. Do Guarani já saiu a definição, Anderson Luiz? Ainda não, né? Então a cobrança foi pro outro lado, não é mais lá. É do lado de cá agora, Demontia Tenório. Vamos posicionar aqui o nosso telefone pra galera poder acompanhar. O pessoal que tá aí no Instagram acompanhando. Pois não, Anderson Luiz? No Guarani, Raulison, Jefferson, Foguinho, Bacurau e Dudu Baiano. Raulison, Jefferson, Foguinho, Bacurau e Dudu Baiano. Bacurau e Dudu Baiano vai cobrar. Vai. Rapaz, quase não termina o jogo, rapaz. Beleza, vamos então. Vão começar as cobranças de penalidades aqui na Arena Romeirão. Vale vaga para a fase semifinal do Campeonato Cearense. Quem pega em casa segunda-feira? Vamos lá, já tá o Dalvan ali, olha. O Dalvan tá seguindo. Jogo na Arena Romeirão, tempo normal, 1-1, resultado do jogo. Dalvan para cobrança. Lá no gol tá o Mondragón. Essa é a nossa imagem aqui direto da cabine. Galera que tá acompanhando também no nosso Instagram, a primeira cobrança de penalidade. É a primeira cobrança pro time do Cariri. 1-1 foi o placar do jogo no tempo normal. Manda um abraço aqui pro Rafael. Alô, Rafael, galera lá da Newland. Eu sei que tá tendo lá o lançamento lá do consórcio, não deu para ir com a galera lá da Newland. Olha só, vamos para os pênaltis, vamos para a primeira cobrança. Vai Dalvan, ele pro Cariri, no gol tá o Mondragón, goleirão do Guarani. Autorizou, partiu Dalvan, vem para a bola pela canhota, defendeu Mondragón. Bateu no canto, rasteirinho, telegrafou Dalvan. Ei, meu caro Matheus Ferreira. Era isso que eu ia falar, Delton Sá. Telegrafou. O Dalvan colocou do lado esquerdo do Mondragón. Defendeu sem dificuldades. Primeiro pênalti perdido para o Negranil. Perdeu o primeiro pênalti, agora a cobrança é para o time do Guarani, tá chegando o Raulison para a cobrança, é isso, Anderson. Quem vem agora é o Bacurau, viu? É Bacurau então, vamos lá, Bacurau, primeira cobrança do Guarani, vai Bacurau para a cobrança, é o primeiro pênalti do time rubro-negro, o Bacurau e o Flaismar no gol, autorizou o Arthur, partiu, vem para a bola na cobrança e o gol do Guarani, fez o gol, 1-0 nos pênaltis em Anderson. Mas foi um susto, viu, Delton Sá? A bola bateu no travessão e foi morrer no fundo das redes. O Guarani abriu o placar nas penalidades. Bacurau, camisa de número 19.
Bacurau cobrou, fez pro time do Guarani. Agora quem cobra pro time do Cariri, hein, Matheus Ferreira? Conrado, camisa 7 do Negranil. Vai Conrado pra bola, tá 1-0 pro Guarani nas cobranças e penalidades. Vem pra bola o Conrado, ele o Mondragão no gol. Vem a segunda cobrança do time do Cariri, não marcou na primeira. Vai tentar na segunda, partiu Conrado pra bola, pela canhota. Mondragão! O gigante no gol do Guarani! Matheus Ferreira. Bateu mal o Conrado, fraco. Mondragão no lado direito pegou a bola. Segundo pênalti perdido pelo Negranil. Conrado, camisa 7. Na informação de Cariri, da sorte. Galera que tá no nosso Instagram, tá conferindo aí, o Mondragão é um gigante no gol do time do Guarani. E eu adiantei que o homem é bom, viu? É bom, Demonte. Mas os cobradores do Cariri estão ajudando a vida do Mondragão. Quem cobra agora? Foguinho. Vai Foguinho, o zagueirão do time do Guarani, pode fazer o segundo. Autorizou o árbitro, partiu pra bola, Foguinho, faz, Márcia gigantão no gol, Anderson Luiz. Infelizmente bateu no cantinho, o Flaismar foi lá pegar, não bateu tão bem o zagueiro do Guarani. Agora o Guarani segue na frente com 1 de vantagem, virou, pessoal. 1-0 ainda, continua na frente o time do Guarani. Mais um Flaismar evitou 2 gols de vantagem. Quem cobra agora, hein, meu caro Matheus Ferreira? Charles, camisa 3, perdão, o Will, camisa 3 do Negranil. Camisa 3, o Will vem pra que vai cobrar. Não na relação não, né, da cobrança não. Não, o Charles era a dúvida. Autorizou, vem o Will para fazer a cobrança. Vai o camisa número 3 do time do Cariri, autorizado, partiu, vem pra bola e o gol! Gol do Cariri! Empata nas cobranças e penalidades. O Will marca o primeiro do time do Cariri nos pênaltis. Agora tá 1-1 na cobrança de penalidades aqui na Arena Romeirão. Vem agora para fazer a cobrança. Mais um do time do Guarani, do Leão do Mercado. Quem tá indo pra bola, hein, Anderson? Jefferson. De acordo com o Demontier, comeu a bola no jogo, hein, Demontier? Ele Jogou muito? Foi de uma atividade intensa no jogo. Espero que ele tenha a mesma sorte, a mesma na cobrança do pênalti. Vem pra bola o Jefferson, ele quem vai fazer a cobrança agora pro time do Guarani. 1-1 é o placar do jogo, é a terceira cobrança do Guarani, se ele fizer, bota o Guarani à frente. Vem pra bola, 2 passinhos pro lado, 3 pra trás, deu Jefferson, toma distância, vai pra bola o Flaismar no gol, autorizou, partiu Jefferson na trave. Desperdício, pênalti pro Guarani. Tudo igual, Demontier Tenório. Tudo igual, Demontier. E ele botou no mesmo lugar que o Bacurau colocou, né? Só que ela bateu na trave e caiu para dentro do gol. O Jefferson tentou o mesmo canto, só que ela bateu na trave e foi para fora. Uma pena, né, Delton? Uma pena, vamos agora. Vamos a mais uma cobrança. Agora é do time do Cariri, quem cobra, hein, Matheus? Aí tava a indecisão, era entre o Alan Vitor e o Charles. Pelo que eu tô percebendo, o Will cobrou a última cobrança, camisa 4, Charles agora vai cobrar. O Alan Vitor não vai cobrar nenhuma cobrança aqui no Romeirão. Se der empate, eles cobram. Diga isso não, pelo amor de Deus. É porque tem o Thiaguinho, que eu sei, comprometeu o seu último a bater. Olha a bola, vai Charles pra cobrança, autorizou, partiu pra bola, meu zagueirão e o gol! Com categoria, o zagueirão Charles, hein, Matheus? Na categoria, colocou a bola em um canto, o goleiro foi para outro. Charles, camisa 4, faz o gol para o Negranil. Tá 2-1 para o Negranil. 2-1 agora para o time do Cariri. Vê como viu, Delton? Os 2 zagueiros marcaram. Tem um amigo meu que disse: no meu time, zagueiro não bate pênalti.
pois no Cariri foram os dois zagueiros que assinalaram os gols. Quem cobra agora, Anderson Luiz pro Guarani, Anderson. Raulison 17. Vai Raulison, 17 pra bola. Vai autorizar o ato da partida. Ele toma distância. Raulison e Flaismar no gol. Se fizer empata, deixa tudo igual. Partiu Raulison na cobrança e o gol do Guarani. Raulison empata, tá tudo igual. 2 pro lado, 2 pro outro, Anderson Luiz. Vamos mandar cartilha. Bola no canto, goleiro no outro. Raulison acaba dando as cobranças de pênalti, viu? Empatou agora. Vamos para a última cobrança da série de 5. Tá 2-2. Quem cobra, Matheus? Tiaguinho, camisa 10. Como eu falei, ele iria encerrar. Tiaguinho, camisa 10, na cobrança. Vai Tiaguinho para fazer a cobrança. Ele empatou o jogo no tempo normal. Ele vem para a cobrança. Vai finalizar a 5ª cobrança do time do Cariri. Autorizou o árbitro. Partiu para a bola. Vem Tiaguinho. Bateu e fez o 3º do time do Cariri, hein, Matheus? Que susto! O Mondragão foi na bola, Delton Sá. Mas Tiaguinho colocou no cantinho. Sem defesa para Mondragão. É gol para o Negranil. 3-2 aqui no Romeirão. 3-2, 3-2. Última cobrança do Guarani. Quem vai, hein, Anderson? Dudu Baiano, 22 o na Dudu cobrança. passou o jogo todo machucado, sentindo, vai pra cobrança. Se perder da Cariri, se fizer vai pro mano a mano. Depois vai pênalti, vai pênalti. Vamos agora, é o Dudu na cobrança. Se fizer empata, deixa tudo igual, 3-3. Se perder da Cariri na semifinal, autorizou o árbitro. Vem Dudu Baiano, camisa 22. 3 passos pro lado, vai, correu, se aproximou da bola, bateu. Flaismar defendeu. Que cobrança, hein? Essa do Dudu Baiano, essa do Dudu Baiano, essa do Dudu Baiano, tá aí! Cariri tá classificado, vai pra semifinal do Campeonato Cearense, torcida faz a festa, jogadores do time do Cariri. E o Guarani tá fora Anderson Luiz e também o Matheus Ferreira aí por baixo. Muita indignação aqui por baixo para os jogadores do Guarani em relação à cobrança do Baiano. Pode ficar à vontade, Matheus. Conversar aqui rapidinho com o técnico Adelmo Soares. Conseguiu a classificação, Adelmo. Agora é outra fase. Verdade, graças a Deus. A gente teve a oportunidade, né, de empatar o jogo e, consequentemente, o pênalti, né, que é, digamos assim, loteria. Eu não vejo como loteria, eu vejo como mais preparo, mais concentração, né? Agradecer a Deus por estar nos dando mais uma oportunidade de seguir na competição. Delmo, muito obrigado. Anderson Luiz. Dudu Baiano tá vindo pra cá, vamos tentar escutar ele. Matheus, se tiver alguém por aí, pode ficar à vontade, viu? O pessoal está comemorando, o Cariri fazendo muita festa com sua torcida. Matheus. Anderson Luiz, pois aqui, não. Dudu, personalidade para bater o pênalti, mas você não encerrava assim. Infelizmente aconteceu. Bati com o meu treino e só perde quem bate, irmão. Tem personalidade. Se o time saiu hoje foi porque a culpa é minha, não é culpa deles. Guerreiros, eu assumo a culpa. Tá, as palavras do Dudu Baiano falando aqui por baixo, viu, Matheus? Os torcedores, os jogadores do Cariri ainda seguem comemorando com torcida. Deixa eu aproximar aqui junto. Goleiro Flaismar bastante aqui. Matheus. Foi um dos salvadores nos pênaltis, Anderson Luiz. Oséias por aqui, Oséias, infelizmente não deu, né? Infelizmente não deu. Briguemos até o fim aí. Numa falha ali, eles conseguiram fazer o gol ali na gente, o gol de empate. Mas o grupo todo está de parabéns, brigamos até o fim. Honremos a camisa do Guarani com amor, com carinho e com raça. As palavras do Oséias, zagueirão do Rubro Negro Juazeirense. Um dos heróis dessa conquista, dessa vaga para a semifinal, o Flaismar. Que sufoco, hein, Flaismar? Cara, a gente
É como eu falei no vestiário, a gente nunca imagina como vai terminar o jogo. Mas eu sei como começa, com muita perseverança, com muita atitude. E o nosso time depositou isso no campo os 2 tempos, não faltou empenho, não faltou entrega do grupo. Voltamos para o segundo tempo ainda mais animado, com muita força, com muita dedicação. E a gente sabia que se a gente concluísse o gol, a gente poderia buscar, quem sabe, o nosso tão sonhado vitória para ir para a semifinal. Obrigado, Flaismar. Grande abraço, parabéns aí pela vaga. Anderson Luiz. O Raulison tá sentado por aqui por baixo. Aliás, Mondragão, tá deu pra pegar 2 pênaltis, mas infelizmente o Guarani não saiu com o resultado positivo. Né? Faz parte, cara, faz parte do futebol, só perde quem tá ali dentro, entendeu? Mas o nosso grupo foi guerreiro, né? Depois de tanta dificuldade que a gente passou, só nós sabemos ali, só nós. Eu falei no jogo passado que a gente é um barco e uns foram embora, outros pediram para sair e nós ficamos remando, não foi fácil, né? E chegamos aqui, brigar pau a pau com o Cariri, né? Claro, ninguém quer perder, mas faz parte do futebol. Vou pensar agora na sequência da minha trajetória. As palavras do Mondragão, goleirão do Rubro Negro Juazeirense. Ao lado do Will, que foi o autor do primeiro gol na série de pênaltis, o Will conquista agora pensar na semifinal contra o Icasa. Fruto de trabalho, né? Primeiramente, graças a Deus. A gente trabalhou a semana toda pensando nesse jogo, né? Sabemos que não ia ser fácil, estávamos preparados e Deus abençoou, né? Como o Flaismar também, pegando o pênalti e a gente conseguindo fazer os gols. Obrigado, Will. Camisa 3 do Negro Anil, Anderson Luiz. Vamos tentar escutar o Ale, que tá aqui por baixo, saiu ainda no primeiro tempo, o meio campista do Rubro Negro Juazeirense. Infelizmente, Ale, a classificação não veio, e ele segue, né? Vida que segue. Acho que futebol acontece dessas coisas, mas eu sou homem de falar aqui e vou falar lá no vestiário pro grupo. Eu acho que ele não foi muito profissional do que ele fez aí no treino do Dudu. Ele não treina assim. Ele não treinou durante a semana toda assim. Se fosse um cara que treina, a gente ia entender, mas não. Então, jogou por água abaixo um trabalho que a gente estava fazendo e fazendo bem feito. A gente estava bastante confiante, mas futebol tem dessas coisas também. Então, levantar a cabeça, bola para frente. As palavras do Ale, bem incisivo, e dá pra ver, viu, a chateação dos jogadores do Guarani em relação ao que o Dudu Baiano fez, que de fato não treina dessa forma. Ao lado do Dalvan, camisa 20, Dalvan foi um alívio ali no final, né, cara? Você que acabou perdendo a primeira penalidade, mas o Negrandeu conseguiu a vaga, é o que importa, não é isso? Boa noite, né? Com certeza, né? A gente pecou, como eu falei no começo da partida, pecou, tomamos um gol besta, corremos atrás, conseguimos um empate. Poderia ter virado o jogo, mas foi como o Papai do Céu quis. Infelizmente, errei, mas é do jeito que eu estou treinando e é isso aí. Agora é se preparar para pegar o Icasa nas semis. Preparado agora para a semifinal? A gente tem que ter tranquilidade, né? É pouco tempo de descanso, mas a gente sempre está pronto. Nosso time vem treinando faz tempo, muito bom, está encaixado. É descansar e estamos prontos para a próxima partida já. Vai curtir lá, cara. Muito obrigado, Anderson Luiz. E Matheus, pode ficar aí com a festa do time do Guarani. Os jogadores do Guarani desceram para o vestiário, todos indignados, ainda os jogadores do banco de reserva aqui, mas a indignação total dos jogadores do Guarani. Vamos conversar aqui com o Charles. Charles, por favor, aqui rapidinho. Aquela indecisão se você ia bater o 4º pênalti ali junto com o Alan Vitor, você decidiu bater, deu certo, o Negranil está na semifinal. Na verdade, a gente já saiu decidido, né, quem ia bater. Eu estava decidido que eu ia bater o 4º pênalti, e eu fui lá e graças a Deus converti. A gente vinha trabalhando nas cobranças de pênalti nos treinos e eu pude trazer para o campo e converter o pênalti. Muito obrigado, Charles. Anderson Luiz, mais alguém por aí? Vestiário, Matheus, pode ficar à vontade se vai mais alguém por aí. É festa na torcida do Negro Anil, todo mundo comemorando junto com os jogadores. Do lado do Leão do Mercado esteve Anderson Luiz. Acompanhando todos os detalhes do classificado Cariri, o repórter Matheus Ferreira. Volto para a cabine 5 do Estádio Romeirão, onde está a força jovem do rádio esportivo do Brasil. Bom, valeu Anderson Luiz e Matheus Ferreira nos trabalhos e reportagens do futebol do Timaço da Vale FM. Demonte e Tenório. O que falar dessas cobranças de penalidades
E essa última cobrança de Montier Tenório. Delton, foi muito contundente o Alê. Agora há pouco, na entrevista concedida ao Anderson, ele foi muito didático nas suas afirmações. Ele chega a responsabilizar a escalação do Dudu. E o jogador que não treinou durante a semana estava sem condições de vir para o jogo. Enfim, ele foi muito contundente. Além de uma atuação apagadíssima no jogo de hoje, principalmente na etapa complementar, o Dudu ainda acha de cometer uma pasmaceira como aquela. Quer dizer, nem força ele impôs na bola, porque o goleiro Fleisman, ele defende em 2 tempos. Ele pega a bola, dá uma amortecida e novamente a bola. Quer dizer, muito fraca a batida e praticamente no meio do gol. O Fleisman não pulou, não fez absolutamente nada, praticamente não saiu do lugar. E ainda um chute muito fraco, deu para perceber isso aqui claramente. Mas eu não faço parte dessa de responsabilizar A ou B pelo resultado negativo. Quem responsabilizou foi o próprio Alê, viu? Me perdoe, Montier Tenório. Acho que foi um erro gravíssimo e acho assim que merece explicações. Eu vou concordar com o Alê. O Dudu passou o jogo inteiro machucado ou com dificuldade para jogar, errando passes, jogando ali do lado, errando passes fáceis aqui no jogo, e botar o cara para cobrar a última, fazer o último pênalti da cobrança. O que havia temeroso, e o cara fazer o que ele fez, né, Montier? O que havia de mais importante naquele momento. Que cobrava desse jeito nos treinamentos, eu como treinador não deixava o cara cobrar um pênalti desse jeito, né, Montier? Jogar por terra tudo aquilo que o Guarani construiu no primeiro tempo e procurou construir na etapa complementar, apesar de um comportamento um tanto quanto defensivo, né? Bastante recuado, em alguns momentos até parecendo um time acovardado dentro de campo, mas na cobrança dos pênaltis, né, que foi o desfecho de toda essa história, o Mondragon deixou a caráter os cobradores. Aí é com vocês, pessoal. A minha parte eu já fiz. Sabe por quê, Delton? Mondragon defendeu a primeira, Bacurau fez o pelo Guarani. O Mondragon defendeu a segunda. E aí era só os cobradores aprumarem a batida, concentração total e só marcar, porque a parte que cabia ao goleiro Mondragon, ele cumpriu e cumpriu muito bem. E eu até antecipava aqui antes das cobranças dos pênaltis que o Mondragon ele tem essa fama de um goleiro que defende muitas penalidades. E ele deu essa demonstração, defendeu as 2 primeiras, como se dissesse, pessoal, aí é com vocês, a minha parte aqui eu já cumpri de forma suficiente para que a gente saia daqui com a classificação. Mas é bem verdade que o Fleisman também defendeu 2, defendeu o de Foguinho e esse do atleta Dudu. O Jefferson acertou o travessão e apenas Bacurau e Raulisson marcaram na cobrança do pênalti. Vamos ver, né? A missão do Cariri agora é o Icasa e já segunda-feira. Valeu, Montier Tenório. Analisando então, primeiro foi 1-1, depois dos pênaltis 3-2, o Cariri vai para a fase semifinal e enfrenta o time de casa segunda-feira, 7 da noite, aqui mesmo na Arena Romeirão. Vamos ao destaque final do time eliminado, Guarani, Anderson Luiz. O do mercado é juntar os cacos agora, Delton Sá, e pensar na Série B no ano de 2025. O Guarani acaba sendo eliminado. Só um detalhe, quando o Ale fala de não treinar, ele fala não treinar as cobranças dessa forma.
E realmente o Dudu, em nenhum momento dos treinamentos, ele bateu desse jeito. Ainda que vem foi dizendo na indisciplina. entrevista que batia desse jeito, pode me responsabilizar. Tá de brincadeira o Dudu Baiano, viu? Deixa eu só acrescentar um detalhe. O Guarani continua sem vencer o Cariri. 4 jogos, 3 empates e 1 vitória do Cariri. É verdade, meu caro Demontier Tenório. No mundo em que vivemos, no momento atual, ei, meu amigo, vou dizer, termina, Anderson. O Guarani, juntar os casos, como eu destaquei, para pensar no ano de 2020, tem muita coisa aí para acontecer nos bastidores do rubro-negro juazeirense, viu, Delton Sá? Tá certo, meu caro Anderson Luiz, destaque final do time do Cariri. Fala, Matheus Ferreira. Cariri classificado, jogo na segunda-feira contra o Icasa aqui na Arena Romeirão. Deve descansar amanhã pela manhã e retorna os trabalhos já visando a semifinal. Grande abraço, Delton Sada, Montier, um abraço a todos os amigos do timaço da Vale FM. Valeu, meu caro Matheus Ferreira, destaque final de João Filho no nosso plantão esportivo. Copa Sul-Americana, rapaz, o Cruzeiro, Delton, fez 3-0 no Alianza da Colômbia, mas o time colombiano foi buscar o resultado. 3-3, o jogo não acabou ainda. Pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras virou para cima do Liverpool do Uruguai, tá vencendo pelo placar de 3-1. E assim nós vamos colocando o ponto final no futebol do timaço da Vale FM. Você acompanhou hoje aqui na Arena Romeirão. Um pro time do Cariri, um também pro time do Guarani no tempo normal. Nas cobranças de penalidades, deu Cariri 3-2 para cima do time do Guarani. Cariri em casa, segunda-feira, aqui no Romeirão, a partir das 7 da noite, pela fase semifinal do Campeonato Cearense de Futebol. A gente volta amanhã cedinho, às 6 da manhã, no Nova Manhã da Vale FM. Um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau, galera.